dia, meus irmãos. Podcast Três Irmãos na área. Rodrigo Chorró falando com vocês. Na minha frente, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha. Na mesa operando nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, como é que você tá? Fala aí, meus irmãos, beleza? Como diria meu irmão aqui da minha frente, bom dia. Eu diria de uma forma mais mundialmente conhecida, né? Já que o nosso convidado também é internacional, é um brasileiro internacional, né? Essa é a forma correta, talvez, de falar sobre ele, mas eu diria ni hao. Felipe Durante. Dispensa a apresentação, né? E aí, irmão? Ni hao. E aí? Tudo Ni Como é que certo? você hao. tá? Tá sumido do Três Irmãos, hein? Mas vocês não me chamam mais, né, cara? Vocês Não. estão cheios de convidado importante aí, Pablo Marçal e tal. Tenho que ver seu react. Eu acho que você reagiu a esse episódio, não reagiu? Fiz, eu fiz essa semana. Eu vou assistir. Bom, galera, já chega dando like aí, né? Vocês pediram o Felipe Durante na nossa casa e ele tá aqui. Vamos falar muito aí da ditadura chinesa. Sobre a ditadura, sobre os esportes. A gente tá em época de Copa do Mundo, né? Eu queria ver como é que tá acontecendo aí na China, o efeito Copa do Mundo aí. Os passeios que acontecem aí na China. Já que a gente esteve na China, passeou muito, né? E talvez por isso a gente não tenha mais aparecido com o Felipe. É o efeito passar um dia junto com os irmãos, né? A galera fala assim, não, passei um dia com eles, eu não quero mais ver esses caras na minha frente. Não, pô. Foi legal, né? A gente se encontrar ali em Hong Kong e tal. Foi divertido pra caramba. Não Vocês foi tempo acompanham a Copa suficiente do pra Mundo você. aí? Cara, eu acompanho alguns jogos, mas por conta do fuso horário, normalmente os jogos começam aqui meia-noite, 1 hora da manhã, Sim. e aí tem alguns jogos que estão rolando na nossa manhã. O próximo jogo do Brasil, por exemplo, é às 4 horas da manhã aqui. Então fica meio difícil acompanhar bastante coisa. E como que os chineses enxergam a Copa? Eu até fiz um vídeo outro dia sobre isso, que aqui também existe a piada de que como é que a China tem 1,4 bilhão de pessoas e eles não conseguem arrumar 22 caras bons para jogar futebol, né? Uhum. A maioria dos chineses não acompanha tanto futebol, porque não é um esporte famoso na China, e eles acompanham mais ping-pong, badminton, basquete, mas tem bastante gente ainda que acompanha, porque são muitas pessoas na China, né? Tem alguns bares aqui que estão passando os jogos a noite inteira e até de manhã. Isso é uma falha do partido, hein? Que o futebol faz parte do soft power, né? Eita. Se a China investe tanto no soft power, né? Pô, deveria ter uma seleção chinesa. Não, e Disputando pensa ali, a né? torcida dessa seleção. Ia ser a maior torcida Exato. do mundo. E mostrar a eficiência deles, né? Já que são tão eficientes em todas as áreas, né? Sim. Vamos treinar um time aqui, vamos ter um projeto talvez igual o O Japão, que Japão fala que em tá fazendo isso 2050 vai ganhar a Copa, né? É, Acho o Japão difícil, tá- acho difícil. Mas, fala. Duran, só mudando um pouco, assim, continuando no mesmo assunto, mas pra me entender uma coisa, me chamou a atenção realmente quando você fala do badminton, do ping-pong, e eu vejo a China desde sempre, tá? Se dando muito bem nas Olimpíadas, nos esportes individuais, né? Na ginástica, no levantamento de peso. A China, né, apesar de eu não ver os caras tão musculosos andando aí na rua, mas ela tem uma tradição no levantamento de peso. Mas eu não vejo a China se dando bem em esportes coletivos. É real, isso é uma impressão nossa aqui, que a gente não acompanha os esportes aí, talvez não perceba isso. Sabe, por exemplo, futebol, basquete, vôlei. Nos esportes coletivos, que é onde a China deveria brilhar, porque é onde a população é mais coletiva, onde as mais participantes. Aí eu não vejo tanta prospecção no esporte coletivo e sucesso. Eu falo assim, a nível de chegar pra gente, sabe? Porque assim, eu também não acompanho tanto, mas o que eu sei é que o vôlei é muito forte, os dois times da China, né? Tanto o feminino quanto o masculino. Eles são fortes em nado sincronizado, em ginástica, daquelas que é de grupo, né? Que eu não sei o nome correto. É verdade, Mas que a ginástica já são bons, né? Basquete não é, eles são fortes, mas não tanto assim, né? Como times europeus ou time americano e tal. E o futebol, respondendo a pergunta, o Xi Jinping tinha um sonho, que era sediar uma Copa do Mundo e ganhar uma Copa do Mundo. Ele começou um investimento pesado em 2012, que é quando vem aqueles jogadores pra cá, tipo Oscar, o Hulk, Luiz Fabiano, mais um cara lá de São Paulo, veio uma galera pra cá. Jogaram Só na que China, esses O caras? Oscar Sim. tá aí ainda Sim. no Beijing? O Oscar Acho joga que no Beijing? era em Shanghai, né? Eu não sei em qual Shanghai. que ele tá agora, mas era em Shanghai antes. Então teve um investimento muito grande, mas tinha um problema. Muitos dos times eles eram conectados a empresas de construção civil. E aí quando a bolha imobiliária estourou em 2021, as empresas faliram, os times faliram junto. O time da minha cidade, por exemplo, que foi campeão asiático, né? Chegou a ser campeão asiático, era da Evergrande, que era a maior construtora da China. O time acabou. Simplesmente acabou. Então, o governo investiu, abriu mais de 150 mil escolinhas pelo país,
fez um monte de campo espalhado pelo país todo, trouxe muita gente de fora para ensinar as crianças a jogar futebol, mas tem a questão da cultura que não existe. Porque os pais, eles não enxergam um futuro para aquela criança perdendo tempo jogando futebol. Se é para praticar um esporte, que vai praticar um esporte que de repente vai servir para alguma coisa na universidade, ou de repente vai virar um profissional no futuro, tipo natação, basquete, vôlei, sei lá. Né? Então, não tem essa cultura, eles não conseguiram criar a cultura. Junta com isso a questão dos times serem muito conectados a financiamento das construtoras. E aí hoje a China perdeu, hoje não, né, mas recentemente a China perdeu para o Vietnã. Não conseguiu se classificar para a Copa porque perdeu para o Vietnã. Então o sonho do Xi Jinping foi embora, né? Acabou, porque eles não vão conseguir sediar uma Copa, Copa no máximo, assim, no mínimo vai ser em 2046, eu acho que ele vai poder sediar na China, e ele já vai ter 90 anos, e ganhar, então, já era. Mas a China, geralmente, os planos da China é para longo prazo, né? Faz parte disso aí. Mas era o sonho dele. Não era o sonho só para a China, era um sonho do Xi Jinping. O Xi Jinping gosta de futebol. Ele gosta bastante, mas não deu certo. Né? Nem todos os planos dão certo. Quando fala assim, é um plano longo e tudo, eu falo assim... E a gente falando de China, eu penso, porra, deu certo, né? Sempre que a gente fala longo prazo, é um plano longo, vai demorar. E aí já lembra da gente vacinar. Então eles vão ser o campeão da Copa. Não com o Xi Jinping. Né? Não com o Xi Jinping, não. Mas em algum momento, então, se foi plantada essa sementinha aí, ela acontece. Ô, Filipão, o que é? Manda aí, Robertinho. Então, e dos esportes aí que a gente tava falando, a China, nos outros, ela além de investir, é visto como vamos pensar, um plano de carreira. Existe um plano de carreira de esporte aí na China, sei lá, natação. Realmente o cara vive como atleta aí? Sim, sim. E as universidades grandes, elas têm uma estrutura para isso, né? Eu visitei a melhor universidade da China, que eu acho que é uma das top 10 do mundo, que é a Tsinghua, em Beijing. Para vocês terem ideia, os caras têm pista de esqui indoor lá dentro. Eles têm pista de curling dentro da universidade. E é uma universidade com financiamento do governo, do estado, né? Então, eu sei lá quantos campos de futebol que eles têm naquela universidade. Então, tem muito incentivo, né? E aí, tem vários atletas olímpicos que estudam lá, inclusive, que faz mestrado, doutorado, universidade e tal. Então, existe esse incentivo do governo e o pessoal consegue enxergar, né, em alguns casos, uma carreira. Mas não é assim, é como no Brasil, né? Não é qualquer esporte. No Brasil, atleta de badminton, atleta da ginástica, vocês lembram que o atleta da ginástica estava todo mundo nas Forças Armadas para poder ter uma bolsa, um salário, na verdade, né, do governo. Porque senão não tinha como sobreviver. Né? Então, aqui na China não é muito diferente. Tem esporte que no fim a pessoa vai ter que ter uma profissão dela e também praticar aquele esporte profissionalmente. Entendi. Mas será que tem um Bolsa Atleta aí na China? Paga bem esse Bolsa Atleta? Para profissionais que eu saiba, sim. Agora, o valor eu não sei te dizer. Eu sei que existe, mas não sei quanto que é. É porque a China foi a única que conseguiu superar os Estados Unidos na Olimpíada, né? Acho que teve umas 3 ou 4 Olimpíadas atrás que a China foi superior no número de medalhas. Eles chegaram a trocar, né? Porque antes era a contagem era sempre em número de ouros. Aí, na última Olimpíada, quando a China passou em número de ouros, eles começaram a contar em número dos totais. Ah, é? Chegaram a mudar a forma de contar. Que sacanagem. Isso era sacanagem. Mas eu sempre achei isso sabia meio... disso aí, dessa mudança? Da mudança, não. Eu sabia da contagem de hoje. Tipo assim, às vezes tinha país que tinha uma de ouro e o Brasil, por exemplo, sei lá, tinha 20 de bronze. E esse país no ranking ficava primeiro que o Brasil, porque tinha uma de ouro. E aí depois desclassificava na prata e no bronze, isso. Né? Pô, número de medalhas é sacanagem. É sacanagem. Né, é sacanagem demais. Só pra mandar aqui, o Xi Jinping, você tá acompanhando a live aqui, e ele mandou uma informação, falou que vai ganhar a Copa em 2058. Provavelmente. Xi Jinping é o que a gente recebe, né, do governo, porque a galera fala que a gente ganha dinheiro do governo, então é o Xi Jinping. O seu, né? E já tá caindo o seu Pix aí, Filipão? O Xi Jinping cai todo mês o Xi Jinping. Como que tá seu queria, YouTube né, aí? Cara, então, começou a dar uns problemas aí, de né? Copa, assim, né? Porque parece que a entrega diminuiu demais, né, cara? A concorrência com os jogos tá altíssima, assim. Inclusive, galera, deixa o like aí, né? Vamos contribuir aí. Live nossa aqui costuma dar 3 mil pessoas aqui, velho. Então vamos bater gente aí, vamos dar o like. Cadê a galera do Cazé TV? Vem pra cá, galera. Vem da Cazé, vem da Globo, vem todo mundo pra cá. É Brasil e China junto, mano. No seu canal também. Então, eu andei dando uma fuçada, o YouTube ele mudou, né? Ele mudou um pouco, agora também ele tá usando o tempo assistido do vídeo para recomendação. Então, se a pessoa assiste só um pouco e pula fora, o YouTube já entende que aquilo ali já não é bom, já não recomenda nem para os teus seguidores. Começou uma queda grande em abril.
E aí eu comecei a fuçar, e é justamente isso. Agora, o YouTube ele testa primeiro num grupo de seguidores, de inscritos. Se funcionar bem, ele amplia, e aí se funcionar muito bem, ele manda para outros. Agora não adianta mais só ter um CTR ali, né, que é aquela porcentagem de gente que clica, não adianta ter só aquilo ali alto. Não adianta. Tem que ser aquilo ali alto, mais a média assistida, porque o YouTube é a nova televisão, e ele não quer que a pessoa saia do vídeo. Ele não quer que a pessoa, de repente, saia do YouTube. Se sair do YouTube é pior ainda. Se a pessoa estiver assistindo o teu vídeo e sair do YouTube é pior ainda, porque é uma red flag grande, né, mostrando que o teu vídeo é muito ruim. Sim, então, o negócio hoje é aquele CTR, ou CTR, mais o tempo médio assistido do vídeo. E aí eu comecei a fuçar, por quê? Por causa da questão da atenção. Então tem que começar a pensar os vídeos naquele esquema de gatilho que o pessoal usa muito para vídeo curto. Que sempre tem uns gatilhos que é para manter a pessoa assistindo, né? Cara, isso daí é horrível, assim, porque o que as pessoas podem fazer aí pra capturar a sua atenção, daqui um dia a internet vai ficar uma merda por conta disso, né, velho? Não, eu perdi metade do meu faturamento do YouTube. O cara vai começar, sei lá, brigar um com o outro, sair nos tapas, começar a fazer coisas absurdas, porque isso retém a atenção, né? Ou talvez vídeos onde a pessoa vai ficar promovendo ódio também, que são assuntos de alguma forma que né, retém a atenção da pessoa. E assuntos importantes, onde você fala de educação, de cultura, né, que são assuntos mais densos, né? Esses assuntos vão deixar de ser privilegiados pelo YouTube. Porque a galera vai assistir um tempo e vai pular fora. Tipo assim, não tem como você tratar de um assunto importante num tempo de 2, 3 minutos, né? Todo assunto importante, todo entendimento completo, complexo, ele demanda um tempo de diálogo. Você precisa às vezes, explicar todo um contexto para você dar uma resposta. O que eu percebo é que com esse novo formato, com certeza a gente perde, que eu digo, quem traz informação, conteúdo, né, mais profundo, a gente perde a importância. Porque o que vai estar trazendo uma piadinha de stand-up ali, sabe? Esse vai acontecer. E o cara que tem uma profundidade, né, que você precisa de um raciocínio, de uma criação de raciocínio pra você concluir o pensamento, esse tá ferrado, hein? A gente vai ter que aprender como prender a pessoa por mais tempo em assuntos complexos, né? Que ficaria um pouco chato e maçante, ter que dar um jeito de contar essa história de uma forma um pouco menos chata, menos maçante, pro cara ficar ali assistindo. Mas eu tenho umas perguntas que eu quero te fazer, cara, que eu acho que você não vai gostar. Pode fazer. Tô retendo o galera aqui. Não, cara, deixa eu falar. Não reteve, mas eu tenho mesmo. Você cara, saiu já. Saiu 15 aqui, velho. Não reteve. Deixa eu te falar aqui, mano. E esse cara aí que tem feito assim, até eu me irrito com ele. Um cara que parece que tava aí na China, saiu, agora voltou, que fica andando nas ruas da China aí e falando, pô, tô aqui na China e olha isso aqui que acontece aqui. Não me lembro o nome dele, enfim, mas também não é importante. Mas é um cara que eu vejo andando aí na China agora constantemente e soltando um monte de idiotice, sabe? Assim, hackearam o meu celular e eu não consigo mostrar as fotos que eu queria. A China faz isso aqui, não sei, escraviza crianças, umas coisas bem malucas. E o cara tem engajamento pra caralho. Como que é esse cara aí na China? Porque também você não pode sair mentindo aí dentro da China, né? Então, eu acho que ele é o melhor exemplo de como a China não é essa ditadura que controla todo mundo o tempo todo e que não aceita crítica, né? Porque ele vem aqui, ele não mora aqui, primeiro de tudo, ele não mora aqui, ele não é empresário aqui, ele nem tem visto, ele tava aqui só naqueles 30 dias, igual vocês quando vocês vieram pra cá. Fica aqui 30 dias, sai fora e volta e fica mais 30 dias. Né? Então, até nem isso é verdade, né, na história dele, porque ele não é empresário aqui e nem tem visto. Que as empresas que ele visitou, tirou foto na porta das empresas. Isso qualquer um faz. Fez negócio com pessoas. Nós fizemos. É o que ele diz. É o que ele diz, né? Então ele é o melhor exemplo de que você pode vir aqui falar um monte de besteira, um monte de mentira da China e nada vai acontecer. Porque o governo já sabe. Porque tem muita gente aqui da China que mora aqui e que ficou indignadaça com as coisas que ele fala, porque o que aconteceu foi o seguinte, ele veio para cá já, ele tentou farmar, ele fazer conteúdo e farmar view em cima de conteúdo positivo e deu errado. Aí ele começou com essas histórias aí de o governo apagava minhas fotos e meus vídeos do meu álbum, eu tive que vir pra Coreia pra postar. Mas peraí, se o governo apagou, como é que você tá com os vídeos aí pra postar na Coreia? Sabe? Quem é você na fila do pão pro governo se preocupar contigo, né? E aí o que aconteceu? Ele chegou aqui dessa vez, pediu provavelmente pro ChatGPT pautas polêmicas, e aí ele começou a fazer. Tanto que no primeiro vídeo dele, que ele fala que tem castas, sistema de castas na China, tem lá screenshot do ChatGPT. Então é só isso. E aí o que aconteceu? Ele ganhou 700 mil inscritos em 2 meses. Tá lá o Nicolas Ferreira comentando nos posts dele. Porque o ódio engaja, né? As pessoas ficam muito indignadas e elas engajam, né? Esse é o problema.
da dinâmica das redes sociais, o ódio engaja muito. E aí ele tá farmando view em cima disso aí. Já veio, vários podcasts me chamaram para debater com ele. Eu falei, cara, eu não vou debater com um cara que se informa no chat GPT. O cara nem na China mora. Não faz nenhum sentido. O cara não sabe nada de China. Ele só farma em cima de conteúdo de ódio. O último vídeo que ele falou é que chinês está escravizando o brasileiro. Porque teve um caso na Mideia de um gerente, aí no Brasil, aí em Minas Gerais, de um gerente que teria agredido, um gerente chinês que teria agredido um funcionário na linha de produção. Ele disse no vídeo que os chineses estão escravizando o brasileiro. Sabe? Não faz nenhum sentido, cara. Não é uma escravidão. O cara não tá comprando um ser humano como era a escravidão, né? Mas não adianta, não faz diferença. Tá lá com 2 milhões de views. Então, na verdade, ele denunciou que foi uma exportar, como se fosse os caras exportando um meio de vida que acontece na China, ó. Chicoteou o cara ali, é porque lá na China isso já rola já. Lá na China, os caras trabalham 13 dias e folgam e nesses 3 dias trabalhando, os caras ganham pela produção, não é pela hora trabalhada. Se não fizer peça, os caras vão ser mandados embora. Tem que produzir o máximo possível para ganhar um pouco. E se não produzir, é chicote. Aqui na China é assim, e a prova disso é que no Brasil tá sendo. Se pegar a BYD na Bahia, tem a matéria que pegaram funcionários escravizados na BYD. Né? Se pegar o que aconteceu em Minas Gerais, ele ainda falou, o cara foi chicoteado. Né? Teve uma mulher lá falando, não, realmente foi agredido, tudo. Né? Então ele usa essa referência para confirmar, né, o que já é falado dentro da China. Não, é assim, o que ele diz que é, né? Porque, como eu falei eu fiz um vídeo resposta disso aí, e eu justamente falo disso, eu moro aqui faz 10 anos. Eu trabalho com fábrica há 26 anos. Da mesma forma que ele fala, eu ouvi tal coisa na China, eu vou dizer, eu moro aqui há 10 anos e nunca ouvi. Então, o argumento vale para os dois lados, certo? Uhum. Não quer dizer que não exista. Mas se ele pode usar o argumento de, olha, eu vi tal coisa, eu posso dizer, olha, eu moro aqui há 10 anos e eu nunca vi. E aí? Você nunca foi chicoteado pelo seu Nunca fui chicoteado. Pelo menos... Palmatória. Não por um chinês no trabalho, nunca fui chicoteado. Mas recebi por produção. Ô, Felipe. Não, assim, isso de receber por produção... entender a relação aí na China. Você trabalhou aí por 6 anos? Em fábricas, eu trabalhei por mais ou menos 8 anos. Você falou pra gente já, 8 anos trabalhando em fábrica. Você não era... Você é engenheiro, né? Você tinha um cargo médio dentro da empresa? Na última empresa eu tinha um cargo alto, eu era diretor, né, de engenharia industrial. Mas vamos entender, como que era a relação sua ou de outros líderes com a galera ali, sabe, para passar uma produção, o que você precisa, como é que é a relação aí dentro? É hierárquica mesmo? É aquele líder que é o líder que ele não quer ferrar nunca ninguém, ele tem só que agregar a produção, ó, sabe, a intenção da pessoa, ó, eu quero ser seguido, eu não quero ser temido. Como que é essa relação dentro das fábricas, pelo menos onde você já passou? O que você sentiu aí? Era uma pressão de produção por meta, igual o pessoal fala que é na Ambev aqui. A Ambev é famosa. Todo mundo que trabalha na Ambev fala, cara, é uma meta, é um inferno, a gente fica louco no final do mês que tem que bater meta. Como que era essa relação aí dentro, na China? Não, toda fábrica que eu trabalhei é assim. Não tem, né? Tem uma meta, você tem que cumprir a meta, você tem que dar um jeito de cumprir a meta. Existe uma pressão muito grande, existem culturas de trabalho que são muito diferentes do Brasil, porque volta na questão do que a gente já falou aqui em outros programas, do confucionismo, do respeito ao chefe, do respeito aos idosos. E eu uso muito o meu exemplo, né? Eu fui trabalhar como diretor de engenharia industrial numa fábrica de máquina de lavar roupa. Eu era diretor de alguns gerentes. Tinha gerente que tinha 30 anos de empresa. O cara tem 55 anos, do nada, eu chego lá e eu já sou o diretor do cara. Mas porque o CEO da fábrica falou, agora vocês têm que seguir o Felipe, e os caras aceitavam. Os caras aceitavam. Os caras entendiam, bom, se o cara que é o CEO da fábrica tá falando, é porque o Felipe deve ser bom. Sim. A gente tem que dar um crédito pro cara. Então tem muito disso. E sempre vai ter o pessoal com síndrome de pequeno poder, gente que se passa, e isso é em qualquer lugar, né? Isso eu vi acontecer no Brasil, nas fábricas que eu trabalhava aí. Aqui não é diferente. Aqui não é diferente. Mas aqui também tem CLT. A pessoa, se ela tiver prova, ela consegue processar a empresa e ganhar, que é igual ao Brasil. Aqui, mensagem, eu não sei como é que é no Brasil, mas tem muito grupo de empresa no WeChat, que é o aplicativo que a gente usa para mensagem. Mensagem de WeChat pode ser usada como prova em processo trabalhista. Então, tem esse tipo de proteção também, né? De novo, tem pessoas erradas, né? Sempre vai ter alguém que vai fazer alguma besteira, sempre vai ter alguém que vai agredir de uma forma verbal, porque não adianta, né? Isso eu vi aqui, eu vi quando eu abri fábrica nos Estados Unidos, eu vi isso acontecer na França quando eu trabalhei lá, isso já vi acontecer no Brasil. A legislação tá ali, mas infelizmente o ser humano às vezes peca demais. E como que o governo chinês
faz essa fiscalização, Felipe? Por exemplo, aqui no Brasil, tá nessa luta aí do fim da escala 6x1, né? Mas Sim. muita gente tá falando que mesmo aprovado o fim da escala 6x1, o Brasil possui poucos fiscais para estar atrás dessa regulamentação e ver se as empresas estão respeitando a lei, né? Que pode ser que seja aprovado, mas mesmo assim a pessoa está trabalhando aí 48 horas, 44 horas semanais e tal, não está sendo respeitado. Então o Brasil precisa contratar mais fiscais da Justiça do Trabalho. Isso é necessário. Como que é aí na China aí essa fiscalização? Então, a legislação chinesa prevê 40 horas por semana, mais hora extra. A média de trabalho 40 ou hoje na China... 44? 40 mesmo? Boa pergunta. A chinesa Acho que é eu acho que é 44, né? É a 44, mesma do Brasil. Tá. Mais hora extra. Não tem um limite de hora extra, e aí é onde fica as brechas para as empresas, às vezes, abusarem disso. Mas tem hora extra, né? A pessoa recebe hora extra, só que não tem um limite de quantidade de horas. E o ano passado, o governo começou a apertar as empresas grandes para reduzir essa cultura de trabalho. Porque aqui tem uma outra coisa também. Se o chefe ficar no escritório até 8 horas da noite, as pessoas ficam lá e elas não saem até que o chefe saia. Isso é cultural. Às vezes elas ficam fazendo nada, mas elas ficam lá enquanto o chefe está lá. Então o governo começou a apertar as empresas, principalmente empresas grandes, Huawei, Xiaomi, DJI, a empresa que eu trabalhava, para acabar com essa cultura e mandar o pessoal para casa. Vai para casa, sabe? Para as pessoas até começarem a ter uma vida, porque eles sabem que isso influencia também na taxa de natalidade, né? Quem que fica 12 horas no escritório não tem tempo para cuidar de criança, nem energia, né? Então o governo começou a cobrar. E as pessoas cobram muito isso. A China é o país que mais tem greves no mundo. E quem diz isso é uma instituição de Hong Kong, que não é ligada com o governo chinês. Nos últimos 12 meses, foram mais de 1.700 greves na China. Então, os trabalhadores aqui estão sempre brigando por mais. Sempre. Então, já existe um movimento para chegar aí no 5x2, mas ainda depende de muita coisa, porque isso influencia no custo. E aí a gente tem um movimento de fábricas saindo da China, indo para países mais pobres, incluindo a África, por conta da mão de obra já. Isso já é um processo que vem acontecendo há uns 5, 6 anos. Então, é sempre um jogo de o que dá para fazer, até onde que dá para puxar, né? Mas o governo vem, né, aumentando, principalmente porque o Xi Jinping é mais à esquerda no partido, né? Então, isso está acontecendo, mas do meu ponto de vista é muito devagar. Deveria já ser, tipo, 5x2 e acabou, sabe? Não ter mais 6x1 na China. Não deveria ser assim. Essas greves aí são encabeçadas por sindicatos? Quem que organiza a greve? Às vezes, normalmente, são os funcionários mesmo. Acho que foi em 2024, a fábrica da Foxconn, que faz o iPhone, eles têm 250 mil funcionários em Zhengzhou. Inclusive também onde fica a fábrica da BYD, que eu fui visitar. Eu tenho um vídeo lá no meu canal mostrando a fábrica da BYD lá. A fábrica da Foxconn falou, olha, a gente vai ter que atrasar salário e não vamos pagar o bônus de vocês nesse mês porque não deu. O pessoal começou a queimar colchão nos dormitórios. Começou a jogar os colchões para fora, igual prisão, sabe? Começou a jogar os colchões para fora e queimar colchão. E greve, parou, todo mundo parou. A polícia veio, né, para dar uma segurada ali, eles botaram a polícia para correr. Aí a Foxconn teve que voltar atrás, falou que ia pagar tudo, então quer dizer, dinheiro não era problema, inclusive aumentou o salário das pessoas. E esse aí é tipo assim, sei lá, um representante do próprio trabalhador ali, do grupo que trabalha ali, entre eles resolvem quem vai representar ali, o cara vai lá e faz um enfrentamento mesmo, né? Mas será que depois não não tem uma demissão, não tem nada do cara que... Bom, se tiver a demissão e o cara conseguir provar que foi por causa daquilo, né? Mas aqui, na China, os operadores de fábrica, eles pulam muito do emprego para o outro. Muito. Para vocês terem a ideia, no Ano Novo Chinês, é a maior migração humana que existe. Então, os funcionários das fábricas, eles começam a se demitir do trabalho em dezembro para poder viajar para casa. Porque senão não tem passagem para todo mundo. Não tem passagem, não tem trem suficiente, não tem avião suficiente, não tem. Então a galera começa a se demitir e vai para casa e fica lá. E aí quando volta, eles arrumam emprego em outra fábrica. Entendi. Na fábrica que eu trabalhava... Não tem sindicato nenhum para representar esses caras? Existe sindicato, mas os sindicatos da China são todos ligados ao governo. Então, porque esse que o Albertinho falou é o papel do sindicato, né? Garantir no a empregabilidade, Brasil, né? Ali, garantir o cara... No Brasil, né? Aqui não. Aqui é todo mundo ligado ao governo. Por conta própria, o cara tem que fazer, então, a greve. Não, mas as pessoas se juntam. Né? As pessoas se juntam. Como é que vive essa realidade aí, tipo assim, de uma demissão em massa para reposição, vamos pensar, dos colaboradores? Porque na China a gente sabe que não tem o mito de que, enfim, do Roku, mas a gente também sabe que para você chegar na China, você tem que ter, sei lá, um lugar para você ficar, que às vezes não é simples, né?
os planejamentos aí não são feitos, vamos pensar, para especulação, então provavelmente você não vai ter uma casa simples para alugar, você não vai ter um lugar que você pode chegar e ficar hospedado com facilidade, sei lá, um Airbnb, ou não, isso também tem. O cara sai um monte de gente de uma empresa e vai para em outra cidade, e para ser recolocado vem gente de fora. Dá para chegar essa galera aí, ser recolocada? Como que é essa situação, você sabe? Então, o RUCO é um sistema muito antigo, de séculos, né? E era usado para cobrar imposto das cidades, que era basicamente a contagem de cabeça, né? Quantas cabeças tem na cidade é o que a gente vai cobrar de imposto. E depois, quando o Partido Comunista toma o poder e a população da China dobra de tamanho em 30 anos, eles entenderam, olha, a gente precisa dar um jeito de controlar esse movimento, senão a gente vai virar a Índia, sabe? Vai ter uma favelização gigantesca, a gente não vai conseguir dar conta de saúde, segurança e educação para todo mundo, moradia para todo mundo, comida para todo mundo, né? Exato. E mesmo assim, a China era 95, 96% agrária e hoje é, sei lá, 80% urbana. Então houve esse movimento mesmo assim, né? Ah, porque o chinês é proibido. Gente, se fosse proibido, o Shenzhen não existiria. Shenzhen tinha 50 mil pessoas. Hoje tem 12 milhões. Essas pessoas, a grande maioria vieram de fora. É gente que se mudou. Se o RUCO proibisse todo mundo de se mudar, o pessoal não se mudava. O que acontecia? Hoje já não acontece mais. Hoje o RUCO já é muito mais relaxado, né? Quando existia um RUCO apertado, que mesmo que o governo cobrava, existem algumas limitações de alguns serviços que a pessoa podia usufruir, e aí vinha a questão de alugar um local para morar, que é onde as fábricas desenvolveram os dormitórios, porque a fábrica chega e fala, ó, você não precisa se preocupar em alugar nada. Você chega aqui, você já tem um lugar para dormir, já tem um lugar para ficar, paga uma mixaria e tá tudo certo. E isso virou meio que cultural da China, porque tem muita gente que vem de outras províncias trabalhar nas fábricas aqui. Eu moro numa região que são meia dúzia de cidade com 55 milhões de pessoas por conta das fábricas. Então, hoje já não é mais tanto assim. Né? E a questão de alugar, bom, dá para alugar apartamento aqui sem aluguel, né? É só chegar e alugar. Sabe? Eu conheço gente que mora na China e aluga apartamento com visto de turista. Qual que é a diferença disso para um chinês que vem de uma província com um RUCO diferente? Ah, inclusive, um dos engenheiros que trabalhava para mim, o RUCO dele era em Hunan, não era nem... Eu moro em Guangdong, eu morava na cidade de Tiamen, o RUCO dele é em Hunan, que é outro estado, porque lá ele ganha um benefício. Olha só, o RUCO dele está registrado lá, ele ganha um benefício lá, e ele trabalha aqui em Guangdong faz 18 anos, mais ou menos. E ele tinha um apartamento alugado, ele tinha o serviço de saúde dele normal, nunca teve problema. Sabe? Porque Cara, não caiu na fiscalização. Se ele cair na fiscalização, eles vão falar, ver que tá fazendo algo errado e vão punir ele. Não, porque não é assim, cara. Não é tão assim. É que existe o... É o que eu falei. Aí volta no caso daquele rapaz Filipão, ali. você tá querendo relaxar as leis, né, mano? Leis existem Mas pra quem serem disse- respeitadas, pô. Mas qual que é a lei O nesse cara caso? tá recebendo um benefício por estar em Mas outro ele pode? estado. Mas E ele aí pode? ele descobre que ele tá... Não, você não tá no estado que você tá recebendo benefício. Seu RUCO tinha que estar lá naquele outro estado. Sabe? O cara tá meio que burlando. É como, sei lá, se a Não, pessoa em momento recebesse algum- Bolsa Família sem momento ter algum- necessidade do Bolsa Família. Não. Em momento algum eu disse que isso não pode ser feito. Aí Isso que tá, pode ser feito. tanto pode que o cara tá assim, ué. Eu não disse que é ilegal isso. Entendeu o ponto? Você pode a pedir... sua- A tua percepção automaticamente foi, pô, o cara tá fazendo algo que é ilegal. Não, não é. Tanto não é que o cara tá lá, ele paga imposto de renda aqui normal em Guangdong, tudo aqui. Tá, você pode pedir um benefício do governo aí sem ter necessidade do benefício? Bom, Sei lá, aí você é pode outros pedir 500. um Aí é os bolsa estudante, tá recebendo todo mês na sua conta e você não é estudante. Não, mas é Pode outra receber história, um né? auxílio alimentação não é e isso que a você gente tá não falando. precisa do auxílio e... Entendeu? Não, mas peraí. Você tá falando de outra coisa. Eu nunca disse que ele não precisa do auxílio. Eu disse que o RUCO dele tá em outra província, lá ele recebe um auxílio, que eu não me recordo do que é, e eu nunca disse que ele não precisa, e aí ele não transferiu o RUCO pra cá. Isso quer dizer, o RUCO não é esse controle absurdo. E também não é ilegal fazer o que ele tá fazendo, entendeu? Mas esse auxílio que ele recebe lá, vamos supor, o governo daquele local, ele precisa desenvolver aquele estado. Tem um projeto lá que, ó, a gente tá pagando mais para engenheiros. E esse cara é um engenheiro. E aí, de repente, ele tá recebendo mais, porque o estado, aquele estado precisa de engenheiros, e aí ele não tá lá. Ele tá em outro Bom, lugar. E Aí você está tá criando, recebendo aí está entendeu? criando uma situação hipotética do Mas qual que é o benefício... benefício que ele tem lá, então? Você sabe? Não, eu Ele não falou lembro, que cara. não Não, sabe. não sei, qual não que é, sei, Mas Albertinho. não era- Não, mas não não faz era- sentido, Albertinho. Mas eu tô pensando uma coisa aqui. Não era relacionado a isso, porque Vamos pensar. justamente ele é empregado aqui, né? Então não era relacionado a isso. Era algum outro Vamos benefício de pensar, saúde, ele tem um alguma coisa auxílio assim. Ele tem um auxílio moradia. Quem nasce nessa cidade tem auxílio moradia. Não sei. Tô inventando, não é isso, é hipotético Aham. mesmo. E ele tá trabalhando em outra cidade.
Mas isso não exime ele de ter o auxílio moradia lá na cidade dele. Quando, por exemplo, nas férias, quando ele for pra lá, ele vai ter o auxílio dele. Ele mora e tem uma tem a casa casa lá dele e lá, mantém né? a casa dele lá. Ele tem uma casa lá naquela ser. cidade, assim. Entendeu? Pode ser algo assim, pode. Ó, quem mora nessa cidade aqui não paga água. A água dessa cidade aqui é um benefício A gente ninguém vai- paga. Aí eu acho que a gente vai entrar numa questão que é diferente, né? Que é certo ou não. Ilegal não é, é certo? Aí é outros 500, né? É outra questão. Não, poderia Talvez- ser. Eu falo, moralmente, não, talvez, né? O meu ponto era dizer que assim, não é ilegal, né? Essas paradas da questão do RUCO, que não é esse controle absurdo, né? Que não é ilegal. Agora, se é correto ou não, aí é outra história. Porque Você outra recebe algum coisa é- benefício por estar aí na sua cidade, no seu estado? Não. Eu pago um seguro-saúde todo mês, e aí, se eu ficar doente, eu for pro médico, pro hospital e tal, eu pego a nota fiscal, mando pro governo e o governo me reembolsa até 1.200 yuan por mês, isso deve dar uns R$1.500, R$1.600 por mês. Eu pago também um imposto para moradia. Se o dia que eu quiser comprar uma casa aqui, eu vou ter lá um desconto e tal, mas é só isso. Como que é? Você paga Pra você poder comprar uma casa, você tem que fazer um investimento inicial, então, vamos pensar isso. É isso? Não. É só uma. A gente paga um imposto que é para casa. Não é bem imposto, né? A gente paga ali um negócio por mês, eu não sei dizer se é imposto, é uma taxa, que é para moradia de baixa renda, para as pessoas de baixa renda. E aí a gente também paga o nosso, que é isso, um dia a gente for financiar tal, a gente tem eu não sei bem como é que funciona, porque eu não tenho interesse nenhum em comprar casa aqui, né? Mas aí tem algum tipo de vantagem e tal. Eu não sei bem como é que é. É cara essa taxa? Não. Era coisa de 20, 30 pila por mês. E do plano de saúde, quanto que é? Uns 100 e alguma coisa. Cento e poucos É reais? barato também. Era Barato. pouco, era tudo pouco. Eu conversei com um estudante, ele me falou que, tipo, o plano de saúde dele, ele pagava como se fosse R$600, mas aquilo lá valia para 2 anos. Eu achei muito barato, assim. É que estudante tem que ter plano de saúde mesmo. Eu não sei bem porquê, mas eu acho que é relacionado porque eu acredito que é porque estudante não pode trabalhar, né? Estudante universitário aqui não pode trabalhar. Então, se eu não me engano, eu acho que é por isso que eles têm que ter um plano de saúde para caso aconteça alguma coisa, né? Tá coberto já. Caramba. Pô, estudante aí não pode trabalhar, ó, Felipe, sei lá. Estudante nada. universitário não pode trabalhar. E aí a gente Quanto volta tempo de naquele aula? ponto ali. Assim, A quanto gente, tempo de escola aí, uma universidade? O cara fica quanto tempo na universidade? a gente volta naquele ponto. Poder não pode. Tem gente que faz, Não. faz, até porque precisa, né? Mas oficialmente não pode. Mas eu conheço gente que estuda e trabalha, né? Porque tem que pagar conta, quer ganhar mais dinheiro e tal. Dependendo do curso, é curso tempo integral universitário, mas não são 8 horas por dia, né? Nunca é, né? São ali 5 horas por dia, 4 horas por dia, então sempre sobra um tempo ali que se a pessoa quiser fazer alguma coisa, né? Oficialmente não pode. Tem alguns casos que, se eu não me engano, pode fazer 20 horas por semana, mas como eu não sou estudante, eu não sei bem, né? Eu tô tentando ser estudante aqui, mas as universidades acham que eu sou muito velho, então eu não sei bem como é que isso funciona ainda. Pô, você não tá conseguindo entrar na faculdade de História aí? Cara, eu apliquei para acho que 6 ou 7 universidades e basicamente a China ela é muito estrita com essa relação da idade, né? Mestrado são 35 anos, e é que eu poderia fazer mestrado, né? E aí, como eu já passei dos 35 anos faz um tempo, as universidades estão me negando. Eu fiz uma entrevista para a última universidade que eu estou esperando resposta, então talvez essa dê alguma coisa, mas eu ainda estou esperando resposta. Caramba, velho, isso deve ser um pouco frustrante para uma parte da população, né? Hoje no Brasil, a gente tem várias pessoas da terceira idade que estão ocupando vagas em universidades públicas, né? Não, e aqui tem universidade para terceira idade. Tem universidade, mais focado em não tô falando que você tá na terceira idade, tá? Coisas, Ainda né? Não, não. eu sei, mas existe esse gap, né? Esse vazio, né? Porque, pô, passou de 35 para mestrado, 40 para doutorado, você não consegue fazer nada. Mas se você tiver 60, tem as universidades locais, assim, pequenas, para aprender a fazer outras coisas aqui, né? Que da hora, velho. E o estudo é universal aí na China. É para todos. Em que sentido? É para todos que estão nessa faixa de idade gratuito. Como que funciona isso? Sim, essas universidades de idoso, sim, porque o governo investe nisso para dar alguma coisa para o idoso fazer, né? Porque infelizmente a gente sabe, né, que muita gente para de trabalhar e não sabe o que fazer, porque boa parte da vida só trabalhou. Então é uma forma do governo pensar assim, pô, vamos ocupar a cabeça dessa pessoa e a vida dela. Dos idosos também tem um grupo de pessoas, porque também existe muita questão do abandono do idoso, e aí a gente também tem a questão do filho único, né? Que afeta esse tipo de coisa, porque é uma pessoa, um filho para 4, né? Ou 2 para 4, ou um neto para 4 pais, e aí os avós são 8, né? Então, faz os idosos ter um grupo de pessoas, né? Aqui, por exemplo,
aqui atrás de casa tem uma ponte. Quase todas as noites tem um grupo de idoso ali dançando. Uniformizadinho, tal, o pessoal dançando embaixo da ponte. E aí tem o pessoal dançando na praça um pouco mais para frente, aqui na beira do rio. E isso são muitas iniciativas do governo também, para manter esse pessoal ocupado e manter eles ativos, né? E não ficar só em casa, sei lá, no celular, ou fazendo nada, sei lá, se deprimindo. Você viu que nos Estados Unidos tem um grupo lá que defende matar idoso? Então, Você viu capitalismo isso aí? isso aí, né, Que cara? Não, você viu isso aí, né? Robertinho? Não viu? Cara, então peraí, ó. Vou falar pra vocês a Glenda do Não, Espectro não tô Cinza. duvidando, Você mas viu isso aí, tão ô bizarro Felipe? que a gente chega a rir Não vi, de- não vi, mas parece é o que- capitalismo, cara. A Glenda do Espectro Cinza, ela fez uma live recente e ela falou que começou a acompanhar um cara que chama The Felic Man. E esse cara acompanhou o assessor direto do Renan Santos, né? É um cara que ajudava muito ali, o assessor direto do Renan Santos. E o dia que ela entrou no perfil desse cara, porque ela achou um perfil muito obscuro, assim, sabe? O perfil do cara foi bloqueado imediatamente. E depois, um tempo depois, saiu uma matéria no Metrópolis falando desse cara, The Felic Man, que o cara defendia matar todos os idosos, a população a partir de 60 anos não serve pra nada, e ódio aos negros, cara. Mano, Estados que Unidos, loucura! Que loucura, velho! Porque pro capitalismo, a gente ou é um consumidor ou a gente produz alguma coisa. A partir do momento que a gente não produz nem consome, a gente não serve pra nada. Eu tava com a minha irmã nos Estados Unidos, né? Infelizmente a minha irmã mora lá. Aí eu tava com ela lá próximo do Natal, no ano passado, e a gente foi comprar uma parada lá pra furar a parede dela, porque a gente adotou um cachorro lá. Aí um senhor veio atender a gente. Ele tinha 70 e poucos anos. Ele falou que ele teve que voltar a trabalhar porque a esposa dele tava com câncer. E aí só o que eles ganhavam de aposentadoria não dava. Aí ele teve que voltar para trabalhar. E aí, é isso aí, Estados Unidos, é isso, cara. E aí o pessoal fala que lá é a terra da liberdade, né? Terra de liberdade de trabalhar até morrer. Cara, mas eu me assusto, assim, porque um cara desse não é possível, porque não tem pai, não tem avós, não tem tios, né? Ou ele tá defendendo pra todo mundo, ou ele tá defendendo só pros outros e o dele não, entende? Como assim, velho? Que ideias são essas, sabe? Como que esses grupos vêm surgindo de forma tão forte dentro dos Estados Unidos, cara? Como isso é possível? Como isso é permitido? Porque lá, nos Estados Unidos, a corrupção é legalizada, né? É chamada de lobby. Então as empresas, elas pagam políticos para eles fazerem leis que protegem as empresas e não as pessoas. Então lá não tem regulamentação de rede social, não tem regulamentação de inteligência artificial. E aqui na China tem. Aqui na China, esse tipo de grupo não se cria, porque o governo vai descobrir e vai prender. É simples assim. Se começar a aparecer esse tipo de coisa na internet, o governo vai cortar. Pois é, e falando de aparecer na internet, voltar pro começo da nossa conversa aí, o influenciador que o Albertinho citou, teve um vídeo aí na China que uma influenciadora cega, ela cai na rua ali, né? E o governo vai atrás e descobre que aquilo ali era uma armação e pune todo mundo. Cara, por que o governo não puniu esse cara ainda, velho? Esse cara, sei lá, por que esse cara não foi bloqueado de entrar na China? Por que esse cara não foi processado? Por que o governo não faz nada em relação a esse cara que tá divulgando tanta fake news? Essa história da influencer é interessante, né? Isso, porque eu ia falar pra você contextualizar ela, porque senão tem gente que não viu, Cabeleira. E não entende o que aconteceu com a mulher lá, né? Mas antes do Felipe falar, gente, 800 pessoas na live. É pouco, dá o né? like aí, pouco, né? dá o like. A gente precisa do like de vocês. Brigar com a Copa do Mundo não é fácil. Deixa o like aí. Vamos lá, Filipão. Fala então, aí da história. essa influencer, ela postou nas redes sociais que ela tinha sido atropelada, porque vocês viram aqui que as motinhas elétricas, elas circulam na calçada, né? Então, ela tava ali com a bengala dela de cega, tal, no piso táctil, e de repente vem uma moto e esbarra nela. E ela fica indignada, fala algumas coisas, ela cai e tal, beleza. Ela postou isso na rede social e o pessoal começou a comentar indignado, né? Indignado com o caso, que é uma cega que tinha sido atropelada por uma motinho. E começaram a marcar a polícia nos comentários. Aí a polícia foi pra ela e, mas vamos conversar, o que aconteceu? Aí quando ela viu que a polícia começou a apertar, ela assim, não, pode deixar, não aconteceu nada, tá tudo bem, eu tô bem. A polícia, não. A gente tem que ir atrás do cara, é um absurdo, o cara te atropelou e nem parou, é um absurdo. Ela deletou o vídeo, mas a estrago já estava feita. A polícia pegou a placa da motinho, foi atrás das câmeras, foi atrás do cara, e aí viu que os dois estavam ali ensaiando esse caso. Eles estavam ensaiando porque ela queria fazer um vídeo para viralizar. E aí os dois foram presos. Assim, não deve ter ficado preso por muito tempo, deve ter pagado uma multa e saiu fora, mas eles foram punidos por querer farmar. Inclusive, aconteceu semana passada, numa outra província aqui, colocaram duas mulheres numa gaiola,
e saiu um pessoal atrás querendo fazer elas passar vergonha porque elas seriam mulheres que estavam dando em cima de homens casados. E era um vídeo também só para farmar view. Aí a polícia foi, porque como o vídeo viralizou, a polícia foi atrás também, levou todo mundo para a delegacia para dar explicação. E aí, com relação Aí a você esse vê cara... uma você China que perguntou, pune isso, né? É uma China É, que pune esses vídeos que geram ódio, que geram engajamento, pra farmar like e pra ganhar visualização. E aí, esse cara? e aí e eu acho que esses são exemplos bons para mostrar o seguinte: o governo da China não controla tudo que a gente faz, não controla todos os passos, ele não está em todo lugar, ele não é o Big Brother. Tanto é que existem essas pessoas que tentam fazer essas paradas e um ou outro é pego. Imagina, a gente está falando de 1,4 bilhão de pessoas, né? A gente trouxe 2 casos aqui. Deve ter muito caso que nada acontece, cara. Deve ter muito caso que passa batido. Mas a porque China se preocupa, por exemplo, porque se a gente, aqui no Brasil, por exemplo, a rede que a gente usa para ficar vendo esses vídeos, por exemplo, é o YouTube, é o Instagram. Uhum. E na China você tem aplicativos semelhantes, mas não é o principal fonte de conteúdo da China o YouTube e o Instagram. A China também se preocupa com o que tem no YouTube e Instagram ou não? Ela se preocupa com o que Não. tem dentro da China com o aplicativo dela. Sim. A China monitora o que tem nos aplicativos aqui, né? O Weibo, que é tipo o Twitter, o Bilibili, que é igual ao YouTube, o Xiaohongshu, que é o Instagram, o WeChat, dentro do WeChat também tem. Então eles estão preocupados com isso. Mas, ó, eu já vou até dar um spoiler, que eu tô lançando um livro em agosto. O nome não é esse, tá? O nome provavelmente vai ser Mentiram pra Você sobre a China. Mas são as top 10 mentiras que eu juntei nesses 10 anos, nesses 6 anos criando conteúdo. Um deles é mais de 80% dos posts críticos ao governo não são deletados. O que é deletado normalmente é ofensa a político, ofensa mesmo, né? Porque não é aceito por conta da cultura, do confucionismo. Gente tentando organizar alguns eventos que o governo entende como ilegal. Agora, criticar o governo não tem problema. Fica tudo lá, ninguém deleta nada. Então, esse vai ser um dos capítulos do livro, que é a questão da liberdade de expressão e tal, né? Que o povo diz que aqui ninguém pode falar nada contra o governo. Uhum. Tem um chinês agora que ele vai nas câmeras aqui na rua e aí ele fala mal do governo. E faz o vídeo. E aí o pessoal, ele faz em inglês. Aí o pessoal chega e fala, faz em chinês então. Aí ele faz em chinês e posta de novo. E nada acontece. Porque o governo tem coisa mais importante para fazer, né? Sim, mas eu perguntei sobre essa diferença entre os aplicativos. É porque esse cara que vem aí e tá com, sei lá, 700 mil, você falou aí de seguidores, ele não faz isso nas redes sociais chinesas, ele faz no Instagram. Claro. Se ele faz isso nas redes sociais chinesas... É a mesma coisa que ter alguém, sei lá, nos Estados Unidos falando alguma coisa da China pra China. Se ele faz isso nas redes sociais chinesas, ele já tinha apanhado, tá? Pela quantidade de mentira absurda que ele escreveu, os chineses já iam ter dado um cambau nele aqui. O próprio chinês. Sim. Os caras iam achar ele aqui em algum lugar, porque, assim, são muitos absurdos. Não é ele tá criticando a China, porque tem coisas que ele fala ali que realmente são passíveis de crítica. Por exemplo, porque 60 milhões de crianças ficaram, que são crianças que foram deixadas para trás, né? Porque os pais... E aí volta na questão do Hukou, os pais foram trabalhar em outras províncias e as crianças foram, ele diz, as crianças foram abandonadas. As crianças não foram abandonadas. As crianças ficaram com os avós, com a mãe, e o pai foi trabalhar. Eu não tô dizendo que isso é bom, mas dizer que é abandonada é mentira, né? Porque aí, quando ele fala abandonada, ficou órfão, ficou no orfanato, sei lá, ficou na rua. E não é verdade. Mas dá pra criticar isso aí porque tem estudo falando de como essas crianças se desenvolveram, que elas podem ter tido problemas. Então, dá pra criticar. Não precisa mentir, entendeu? A China tem problema. E, como eu falei aqui, eu acho errado trabalhar 6 dias por semana. Partido Comunista, o país que diz que é socialista, ninguém deveria trabalhar 6 dias por semana. Então, dá pra criticar. Não precisa mentir. E não precisa forçar a amizade, né? E aí fica aquela questão pro brasileiro, né? Você quer que o governo te proteja dessas questões? Ou você quer ser feito de trouxa toda semana? Aqui no Brasil, teve um influencer, o Lincoln da Voz, né? Que o cara fez um vídeo ali na Faria Lima, falando e ele copiou, que não tinha... copiou esse vídeo, né? Exato. Falou que não tinha grana, que tava fudido, né? Que carne moída virou luxo e tudo mais. E aí pegaram um vídeo de uma semana antes do Miranha que é idêntico. Aí você fala assim, o vídeo é de quem? Aí todo mundo falou assim, não, o vídeo é do Miranha. O Miranha é o honesto. Aí foram ver, o Miranha fez um vídeo salvando 2 baleias, né? E pedindo Pix, né? Porque ele era o cara que salvava a baleia. Mano, e aí? E todo dia tem trouxa, velho. Todo dia tem trouxa. Aí você pega o Lincoln da Voz,
O Marçal buscou ele de helicóptero, ele foi lá pro prédio do Marçal, almoçou junto com o Marçal, agora ele tá vestido igual os caras que seguem o Marçal ali, né? Calça, camiseta social, blusinha nas costas e tal, fazendo vídeo. Não, igualzinho. Quando a gente foi lá no... Mas quando a gente foi lá no Marçal, a hora que acabou, a galera não começou a fechar a gente, fazer vídeo, né? Fazendo vídeo, aproveitando a... Cara, ele tá de jeito, velho. Os caras fazendo vídeo ele do já lado tá dele. igual os milionários que seguem o Marçal. Mano, ele tá vendendo um método IP, cara. Ele tá vendendo um método IP do Marçal. É isso, velho. O cara ganhou 3 milhões de seguidores no Instagram e agora ele tá vendendo um método IP do Marçal, velho. É isso. Palmas pra porra da liberdade. Olha, pra você ter uma ideia, né? A gente tem os grupos de viagem e eu tenho um grupo de viagem pra Canton Fair, a feira de Cantão, né? Então, sim, a maior feira do mundo, né? É, a maior feira de negócio do mundo. Então, se alguém quiser vir pra feira de Cantão, quiser vir comigo, é só me chamar lá no Instagram. O Pablo Marçal cobrou R$200 mil o ano passado para algumas pessoas virem com ele pra feira. Ele gastou uns 80 e o resto ele embolsou. E o pessoal pagou 200 mil, cara. Ele cobra 300 mil pra batizar no Rio Jordão, lá em Israel. Pra tu ver. Os caras falaram lá, quanto você cobra? Ele, quiser encontrar comigo lá, eu não cobro nada. Mas se quiser ir comigo e ser batizado no Rio Jordão, é 300 mil reais. Então, e aqui na China também tem esse tipo de coisa. Só que o governo, ele vai limando à medida do possível, né? Que, de verdade, não tem como controlar 1,4 bilhão de pessoas. Simplesmente não tem, cara. Tem gente que dá esses golpes aí, tem gente que faz esse tipo de coisa. Aqui tem golpe de trabalho, tem golpe de gente que quer dar celular de graça. Esses dias ligaram para mim e falaram: o seu número aqui tem direito a um celular. Dá os seus dados aqui que a gente vai te mandar o celular. Vocês querem dar o golpe no brasileiro? Esse tipo de golpe no brasileiro. Aí. Você quer mentir pro mentiroso, rapaz. Tem golpe de... Tem muito cara que vai para outros países aqui comprar noiva. Né? Aí o cara vai lá no Vietnã e na Tailândia e faz um casamento arranjado. Só que ele tem que pagar a grana lá para a família da menina. A menina vem para cá, passa um tempo e volta e foge. Cara, tem essas paradas. Como que é? Eu compro uma noiva? Pra que eu compro noiva? Eu falo comprar, mas não é comprar. Não, eu entendi. Comprar, né? É porque tem mais homem do que mulher na China. Então existe um problema aqui, né, de falta de mulher. Existe também a questão de as mulheres, por conta da lei do filho único, quando os pais tinham uma menina, eles investiam na menina. Verdade. Então a menina, o foco dela era trabalhar, estudar, ter uma carreira. E aí eu não estou dizendo que isso é correto, mas antigamente o foco dela era ser mãe e fazer 6 filhos, que era a média de filho na China, né? E hoje não é mais assim. Então o cara vai para um país mais pobre, e isso não é só chinês, isso é um monte de gente aqui na Ásia faz isso, europeu vem para cá para isso também. Vai para um Vietnã, Laos, Tailândia, vai lá, acha uma família, paga lá uns 20 mil para a família, 200 mil, 100 mil, sei lá, dependendo, né? Traz a menina para cá para casar, a menina fica aqui um tempo e senta o pé depois. Pô, eu tô pensando num business. Eu acho que eu mandei até Pedrão, tem um país, mano, são umas, se não me engano, é um pessoal bem polaco mesmo, sabe? Loira, do olho azul e tudo mais. Acho que é a Lituânia, né? Pagam, não sei, acho que é Lituânia, hein? Tem mais mulher que homem, acho que é a Lituânia. Muito mais. Cara, é a hora da gente fazer um turismo, vai passear de lá, vem de cá, e você controla, todo mundo vai ficar feliz, velho. Você vai lá, a mulher tá precisando de homens, e os homens estão precisando de mulheres, vai dar tudo certo. Faz intercâmbio, né? Faz um intercâmbio aí de cultura, um intercâmbio cultural. Inclusive, depois que a China abriu para visto, se eu não me engano, para cerca de 50 países, né? Não tem mais a necessidade de visto. Desde que eles fizeram isso, aumentou o casamento de chineses, homens e mulheres, com estrangeiros. Que é o pessoal que começou a vir para cá, conhecer gente e ficar por aqui. Eu gostei, vou ficar. Principalmente russo, né? O pessoal vindo por conta... A Rússia tem problemas econômicos por conta da guerra e tal. Agora, russos podem vir para cá sem visto. Tem muita russa vindo para cá e arrumando casamento. Na Rússia, por exemplo, vive talvez um momento bem diferente da China, porque devido ao conflito, e é lógico que isso acontece em mortes, e a grande maioria das mortes no conflito guerra são homens, Rússia, né? São homens. Sim. Acabam que várias mulheres ficam sem os maridos, jovens, na grande maioria que são os que estão na fronte ali, né, infelizmente vão morrer no combate. Você tem um decréscimo no número de homens ali, né? Eu tenho uma amiga que perdeu o irmão na guerra da Ucrânia. Isso vai ver, né, assim, pra você conhecer alguém é porque realmente são muitas pessoas, porque não é nem tão próximo falar que você conhece um russo que teve um parente morto em conflito. Cara, eu sei que liberou, você me falou, são 50 países, que eu sei que do BRICS todos não precisam de visto, não é, para entrar na China.
Aí eu não sei se a Índia não precisa, porque a China tem uns problemas com a Índia, inclusive voltou a ter voo direto recentemente, porque eles tinham parado por conta de treta e de fronteira. A Índia proibiu o WeChat, a Índia proibiu o TikTok, proibiu um monte de aplicativo lá, porque a Índia é muito próximo dos Estados Unidos, né? O mod é muito próximo, o mod é meio fascistoide. Inclusive, tem um projeto de revolução maoísta rolando lá, né? Do Mao Zedong, que é um grupo comunista lá da Índia, que eles tentam acabar com esse grupo e tal. Aí agora, esse ano que o Modi veio para a China, e aí até o Xi Jinping falou, né, que o dragão e o elefante têm que andar junto e tal, que começou a voltar isso, né? Então eu não sei. E tem um outro problema, o Dalai Lama, ele mora na Índia. Então tem mais isso ainda. Por exemplo, indianos, para visitar o Tibete, eles não podem ir num grupo. Eu posso fazer um grupo de brasileiro e levar para o Tibete. Indianos não podem. Eles têm que ir misturado, porque o Dalai Lama mora lá. Então tem um monte de tretinha assim entre a China e a Índia, né? Eu não sei se indianos podem vir para a China sem visto. Entendi. Você conseguiu ir pro Tibete? Você queria ir, né? Não, eu não fui ainda porque eu estava ocupado com outras coisas, tal. Eu tive meu grupo de turistas indo para cá. Inclusive, a gente vai lançar mais um grupo esse ano. Ano que vem vai ter grupo quase todo mês. E vamos fazer um grupo no inverno. Mas vai com 3 irmãos. 3 irmãos é mais legal, hein, velho? 3 irmãos é mais legal. A gente tem o nosso grupo também. A gente vai voltar pra China em abril. Vamos levar o Mila e a Mila, Jones Manuel, Gustavo Machado, comandante Robson Farinazzo. Talvez a gente vai encontrar com o Felipe Durante lá também. Vamos tá nos casos do José Cobori e com a gente. Vamos passar por Dubai, depois vamos ficar na China, num roteiro maravilhoso. O Mila e a Mila estão preparando com tanto carinho, Robertinho. A gente vai passar em vários museus, vai ser um passeio muito foda. Inclusive o Pedrão vai colocar o QR Code na tela. Quem quiser ir com 3 irmãos pra China, escaneia o QR Code e bora. Bora que vai ser uma viagem foda. Lê o QR Code. Mano, como que nós não vamos encontrar o Felipe se eu vou levar um doce de leite pra ele, pô? Onde que ele vai... Aí eu tenho que encontrar como é que eu vou entregar um doce de leite. Vou deixar... Na China eu sei que você pode deixar o negócio na esquina lá na rua que ninguém vai pegar. Né? Você pode deixar no armário ali no meio da rua. Cara, mas eu queria entregar em mãos, né? Eu filmei ontem. Tinha umas 6 mochilas. Aqui onde eu moro, tem um parque. Tinha umas 6 mochilas, uma do lado da outra. Não tinha ninguém perto. Ninguém. Eu não faço ideia de quem era aquelas mochilas. E tá lá as mochilas. Quer dizer, não tá lá Felipe, até agora, eu vi um cara mostrando aí na China, são várias lojinhas, você chega aí não tem nenhuma pessoa dentro da loja. E não é porque ela serve pra almoçar, é comum, ela deixa a loja com o preço, aí na entrada você tem um QR Code, tipo assim, você escaneia e paga, tem até o nome aí, não me lembro, o cara falou. Esse cara até foi legal, que ele falou assim, tem muita gente falando coisa errada da China, eu vou deixar aqui alguns canais pra vocês seguirem, de pessoas que falam as coisas corretas aqui na China. E deixou uns 3, e eu fui olhando ele falar os canal, né, mano? Ele falou lá, um influencer, falou outro, demorou, falou um outro. Eu fiquei esperando, falei, caramba. Aí o último ele fala assim, e esse cara aqui também, fala muito bem, era do Felipe Durante. Mas ele mostrou um monte de loja, cara. E é um brasileiro que tá aí, ele falou assim, ele sentou numa loja que tinha um banquinho, tinha balinha lá dentro e tal. Tipo, na balinha, a dona da loja chega. Oi, tudo bem? Tudo. Ele falou tal. Ela fala assim, você é diferente de onde você é? Ele é do Brasil. É Bacio que fala, né? Bacio. Baci. Aí ela fala, Baci, legal. Ela fala, tipo assim, em chinês, lógico. Fica à vontade, eu vou ali, tchau. Ele vai embora e deixa o cara dentro da loja e vaza. Ó, inclusive, só mandar aqui, o Jorge Luiz comentou que achou que nós tínhamos brigados, o 3 irmãos com o Felipe, por conta dessas viagens. Mas não, velho. Inclusive, a viagem do Felipe é muito foda. Eu acho que é uma proposta um pouco diferente da nossa. O Felipe leva a galera pra fazer negócios mesmo na feira de Cantão. Também, né? Eu apresentei o meu cunhado pro Felipe. Falei pro meu cunhado, faça negócio com o Felipe, porque o cara é de confiança, tudo. Então são propostas diferentes. A gente vai em datas diferentes também. E toda vez que a gente vai, eu faço questão de encontrar com o Felipe lá, porque a gente adora ele. Negócio eu acho que é só agenda seguinte, mesmo. O que é essa percepção? A China, por si só, já é maravilhosa, já é encantadora, é disruptiva, é gigantesca. Eu falei pro Felipe, tem até, quando a gente foi, no final a gente fez um episódio, eu fiz com o Felipe, o Farinazzo fez, o Santinelli fez, cada um falando do que experienciou lá dentro da China, né? E eu falo, cara, se eu pudesse definir a China em uma palavra só, porra, eu acho que seria gigante. Porque tudo é muito grandioso, tudo muito bem estruturado, é uma coisa gigantesca mesmo. Mas o que muda
Pô, tem gente que é fã do Felipe, quer conhecer o Felipe, trocar uma ideia com ele, ver o que ele vive na China, a ideia dele sobre a China. Outra é uma galera que vê aqui e fala assim, pô, eu quero ver o que o Robertinho vai ver na China. Exato. Eu quero viver esse momento ali com essa galera. Outro curte o Jones, fala, cara, o Jones e o Machado, eles têm visões diferentes da China. Como que é ver a China com esses dois? O que vai ser revelado nessa hora? Então são experiências diferentes. A China por si só já vale a pena. É uma companhia a mais, é um prazer a mais, é um conhecimento a mais que você pode ter nessas viagens que a gente entrega. Porque aí na China, pô, você pode ir. Mas eu te garanto que é muito mais legal ir na China e topar com o Felipe lá, porra. Olha o tanto que vai ser legal. Né? E assim, Ir pra só pra vocês terem China uma e ideia- viajar com a gente. Se eu pudesse, eu iria nas duas. Inclusive, tô até aguardando aí convite do Felipe aí, tirar Vamos organizar, vamos pro Tibete ano que vem. a grana do bolso aí e mandar cortesia aí pros irmãos. Eu vou. A China tá melhor que a gente, mano. Esse argumento aí porque brigou por causa de viagem não faz nem sentido, cara. Foram mais de 300 mil brasileiros vindo pra China no ano passado. Tem gente pra todo quanto é grupo. Isso aí, cara, né? Isso aí não faz nenhum sentido. E o mundo tá descobrindo a China, né, cara? Isso é muito Claro, louco, né? claro. Eu vi um cara falando, ô Felipe, que as pessoas, elas superestimam a China a curto prazo e subestimam a China a longo prazo. Sim. E o que vem acontecendo aí dentro, cara. Inclusive, eu acho que semana passada, eu não vi o vídeo, mas o Jones, ele fez um vídeo falando que se o agro brasileiro não ficar esperto, ele vai rodar, porque a China tá querendo tirar essa dependência do agro brasileiro, né? Sim. Você viu alguma coisa disso? O que tá rolando? Eu já falei isso há 2 anos. A China começou a plantar soja na África durante o governo Bolsonaro, para não depender de mudanças, sabe? Porque hoje o Lula é amigável à China, mas de repente alguém assume aí o poder e não é mais amigável, a China não pode ficar dependendo disso aí. Eles não vão depender. Um dos motivos do petróleo não ter variado muito de preço, assim, absurdamente, variou, mas não variou absurdamente, é porque a China tem uma reserva de petróleo que é estimada em 100 dias, que eles não precisaram gastar tudo. Porque eles não querem ficar dependendo dessa forma dos outros, cara. Então o Brasil ficar ser um fazendão para sempre, não vai dar certo. Por que ao invés de vender soja, eles já não vendem a ração para porco? Né? Cria uma fábrica de ração para porco, porque para isso que a soja vem para cá, para fazer tofu e para virar ração para porco. Por que não tem a fábrica de ração? Entendeu? E se ficar nisso aí de vender soja para sempre, em algum momento a China não vai mais precisar. E outra, a população da China tá caindo, né? Também. Vai precisar resolver isso, né? Eles já estão fazendo plano de incentivo, até financeiro, para você ter mais filhos. Não vai resolver. Não vai resolver. Isso é um problema mundial, né? Ficou cultural já, eu acho, né? Por anos as pessoas. É um problema mundial, cara. É um problema mundial. O Japão, tem cidade no Japão que tem data para acabar. Porque além deles já terem N problemas de não fazer filho, eles não querem aceitar a imigração. A Coreia do Sul passa pelo mesmo problema. Países europeus passam o mesmo problema. Não, cara. Mas são N motivos para as pessoas não terem mais filhos, né? O capitalismo é o principal deles, mas a Europa passa por esse problema. Os Estados Unidos só não passa porque tem uma imigração ilegal muito grande lá, porque senão passaria. Se fosse só pela população local dos Estados Unidos, eles também já enfrentariam isso. O Brasil vai enfrentar isso lá para 2045, 2050, a população começar a cair. E aí, como que a China tenta resolver isso aí de alguma forma? Talvez aproximar as pessoas mais da religião seria algo? Né? Não? Não, né? O que a religião tem a ver com isso? A China cresceu para 1,4 bilhão de pessoas sem religião. Não, sim. É porque eu já ouvi muitas pessoas falando que em algum momento o marxismo vai ter que, de alguma forma, se aproximar mais da religião, porque a religião, ela promove isso, né? As pessoas casarem para ter filhos, né? Você pegar família de judeus, famílias de muçulmanos, até alguns católicos, assim, os caras procuram ter muitos filhos, né? Porque lá no livro diz crescer e multiplicai-vos. Né? Você só pode fazer sexo depois de casar. Então, tem muito essa ideia. Mas o taoísmo e o budismo, que são as principais religiões da China, não tem isso. Faz um monte de filho aí. O Buda nunca falou isso, né? Então, tem várias outras... Aqui na Ásia, de modo geral, tem outros fatores que pesam. Mas o principal é justamente isso aí. É capitalismo, cara. As pessoas trabalham demais, não tem energia, custa muito caro criar uma criança. Então, é muito difícil reverter. E aí a China, assim como vários outros países pelo mundo, é governada por homens idosos, né? Não tem mulher lá no topo do partido. Então, isso é um problema.
Porque esses caras não entendem desse tipo de problema, né, cara? Não tem nenhuma mulher lá para ajudar e não tem pessoas novas com visões diferentes. Então, uma das ações que eles fizeram foi baixar a idade para casamento, que era de 21 anos, baixaram para 18. Porque na cabeça deles também só faz filho quem casa. Sabe? Mulher aqui para fazer filho sozinha é um processo extremamente complexo. Então, tem várias coisas que a China deveria já ter feito para facilitar e não, eles focam em coisas como baixar a idade de casamento. Mas Pessoas eles estão solteiras. escutando a população, né, em alguns momentos. Mas é muito Tipo, devagar, cara. É muito devagar. Preciso de creche. Parece que vai ter creche agora. Eu vejo que essa questão populacional é uma preocupação do governo chinês. O governo chinês precisa de pessoas para alimentar o mercado interno, tudo. Pô, população envelhecendo, o que a gente vai fazer? E nada tá tendo efetividade. Eles vão fazer robô para cuidar de idoso que já tem, né? Robô para cuidar de idosos? Já tem. Assim, não é mainstream, né? Não é todo mundo que consegue comprar um negócio desse por enquanto, mas já tem testes aí, robôs para cuidar de idoso. O Japão também está fazendo isso, porque lá no Japão tem uma proporção de idosos maior do que a da China, né? E não tem gente suficiente querendo cuidar de idoso no Japão. Então a China também está trabalhando nisso. Para mim, o que eu entendo é que o governo chinês está preocupado com essa queda populacional até certo ponto. Eu acho que eles estão no sentido de, olha, a população vai cair um pouco, mas a gente vai conseguir dar uma vida melhor para quem está aqui. Eu acho que é mais ou menos nessa ideia. Eu acho que eles estão deixando acontecer, porque eles poderiam fazer ações. Se eu, que moro aqui, né, que não estou lá no governo, que não tenho acesso a um monte de informação, consigo enxergar problemas, com certeza eles também enxergam. Mas talvez eles pensem, bom, a população vai cair até certo ponto, e isso vai melhorar a vida de todo mundo, financeiramente. E não é porque a gente vai matar a gente, é porque é um processo normal, né? As pessoas vão envelhecer, vão morrer, menos gente está nascendo, é a vida que segue. Então, a qualidade de vida das pessoas vai ser melhor. Eu acho que esse é o raciocínio. Cara, eu vi um vídeo, até mostrei pro Pedro e pro Robertinho essa semana, do nômade raiz no Japão, andando pelas ruas de Osaka. É assustador aquilo ali, velho. A população japonesa tá abandonada ali, os caras sim. fazendo necessidades nas ruas, sem alimentação, tá jogada mesmo, cara, jogada. Tóquio, tem áreas de Tóquio que são assim também, né? Tem ruas de Tóquio à noite que é fila de menina, garota de programa. O Japão é muita propaganda, cara, muita propaganda. Quando você vai pra lá, sai do circuito turistão, assim, principalmente sai à noite, se enfia numas quebradas à noite, é que você vai ver como é só fachada, né? Como é muita fachada no Japão. O que eles falam da China é o Japão, sabe? Se você enfiar assim nas quebradas, você vai ver as coisas lá. Não que não tenha na China, mas na China, por mais que você se enfie em quebradas, você não vai ver gente morando na rua e na situação que tá o Japão. Você não vai ver. Lá é muito no Japão você tem o problema, assim, que todo mundo sabe, a máfia japonesa é extremamente forte, influente lá dentro do país. Mas aqui também é, né? Aqui também é. Máfia chinesa? Aqui prostituição, jogo ilegal, aqui também é. Aqui também tudo da máfia. Máfia chinesa. A máfia chinesa, tem máfia chinesa no Brasil, tem máfia chinesa em Mianmar, na Tailândia. Igual a Yakuza, eles estão espalhados. Né? A máfia italiana também espalhada, né? São empresas multinacionais. Não, mas aí o governo tem controle de todas as empresas e dessa empresa. Não tem, né? O governo não tem controle de todas as empresas. Porque e por falar aqui no nisso... Brasil a gente entende que as empresas do governo não participam, mas aí o governo participa das empresas. Nas empresas grandes, né? Muito, muito grandes, né? Eu sou empresário na China e o governo não tem nada na minha empresa. Mas essa é grande, hein, Filipão? Essa aí, se for igual a do Brasil, é a maior a maior do Brasil é o PCC. É a maior empresa do Brasil hoje. Dá pau a pau que a Petrobras ali. Eu acho que dá... Não, aqui só de prostituição dá mais dinheiro do que o PCC, provavelmente. Aqui você não se depara muito com prostituição na China? Talvez ali em Xangai você vê alguns lugares. Mas é mais sutil. É mais sutil. Não é na rua. Em Hong Kong, vocês lembram quando a gente estava andando em Hong Kong e a gente viu de dia? Sim. Os caras, vem cá. Aqui você não vai ver isso. Aqui é mais sutil. Aqui tem muito, mas é mais sutil. É o book rosa, é só pelo catálogo ali. Que você... Casa de massagem e tal. Explícito. Mas você acha que tem em todas as cidades grandes, assim? Tem cidade pequena. Xi'an, cidade pequena. Tem, Guangzhou tem. Eu cheguei a me deparar com alguma coisa que, tipo, talvez ali mas em Xangai. Em Pequim, nada... Não é visível. E também o tanto que a gente teve, que foi muito, ainda é pouco, né? Porque, cara, cidade gigante, né, mano? Você precisa ter uma publicidade pra você vender prostituição, cara.
Você não consegue mais vender prostituição em escala no boca a boca. Então, eu penso assim, ó, a maioria dos locais de massagem aqui na China que tem quarto fechado, normalmente tem esse tipo de serviço, só tem que saber pedir. Tá. É tipo, me dá uma massagem Com o final feliz. canto da É. mão. Eu quero, sei lá, um Massagem termo, com final né? feliz. É isso aí. É. Sabe? Isso também E não é tem só como aqui, né? vencer, pô. E não é só talvez aqui, a profissão mais antiga do mundo. Como é que você vai vencer a No- profissão mais... No Japão também é, na Tailândia É. também é. Cara, não é só aqui, né? E aí, não tô nem fazendo juízo de valor, se é certo, se não é errado. Eu sei que tem, sabe? Assim como o tráfico de drogas tem aqui também. Então a máfia aqui é muito grande também. É que a galera pensa que a China é um mundo isolado, né? Tipo, uma bolha que Sim. não quer atingida por nada, que... E se vende a propaganda de que o governo controla todos os passos que a gente faz, né? Olha só que interessante. Teve uma reportagem, acho que da BBC, que teve lá um jornalista que falou assim: olha, tem um sistema de câmera da cidade que eles conseguem achar uma pessoa em 7 minutos, se eles quiserem. Eu estava com meu grupo de viagem aqui, a gente estava no museu em Xangai, uma pessoa foi agredida dentro do museu, a gente tentou ver as imagens da câmera do museu, não podia, só podia com a polícia, a gente teve que esperar a polícia chegar. Aí a polícia chegou, olhou, não conseguiu identificar quem era, porque as câmeras são longe, né? Levou 2 semanas e acharam um vídeo numa rede social chinesa e eles falaram, olha, eu acho que é esse cara aqui. Porque a polícia mesmo não conseguiu identificar o cara. Cadê essa ditadura que controla os passos de todo mundo na hora que a gente precisa? Mas o que aconteceu com a pessoa que tava com você? Tinha um cara do nosso grupo que ele tava na saída de uma escada rolante, assim, uns 2 metros pra frente. Veio um cara, a gente descobriu depois, um russo, que é segurança do consulado da Rússia, gigante, deve ser do teu tamanho, assim, Rodrigo. Ele vem e dá uma joelhada na barriga do cara e um jogo de corpo. Assim, ele sai da escada rolante e faz isso. E aí o cara, ele levanta a mão na hora, sabe assim, desculpa, mas foi de propósito, dá pra ver que foi de propósito. E sai fora. Caramba. E aí o cara até tentou parar ele e tal, não sei o que, só que o cara meteu o pé. Né? Uhum. E aí o vídeo que acharam é justamente ele tentando fazer alguma coisa contra um chinês lá em Xangai na rua, o chinês correndo, isso. E aí a gente identificou porque o cara era enorme, careca e tinha uma tatuagem no braço. E aí a chinesa guia achou esse vídeo e mandou, olha, eu acho que é esse cara. E realmente era. Caramba, esse cara é meio louco, então deve ter algum problema de sei lá, cara. Mas isso é interessante, viu, Durante? Teve um delay, não foi no momento ali. Que um delito, um crime, a polícia chega em 7 minutos. Até 7 foi o que eu minutos falei, ela né? chega. Mas Isso rola é... mesmo. Depende, cara. Depende. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Não é tão fácil achar a gente. E já ouvi falar também que a polícia chinesa, ela tem um problema para lidar com crimes de alta letalidade, assim. Sei lá, o cara matou uma pessoa com a faca. É raro acontecer. Mas isso gera uma discussão que nem a polícia tá preparada para lidar com uma pessoa com a faca na mão. Então, aqui, o governo não deixa circular muito essas notícias. Não existe espetacularização de crime aqui na China, né? Não tem podcasts e séries com assassinatos, isso não tem, né? Então a gente fica sabendo muito pouco desse tipo de coisa. Porque o governo realmente não deixa, né? A polícia sabe, lá tem os dados e tal, mas a população comum mesmo não tem. Só o que sai nas redes sociais, né? Tipo, essa semana tinha um engarrafamento aqui no meu bairro, ninguém sabia do que era, depois começou a rolar vídeo, era uma moça que tava ameaçando pular e tal. Não pulou, até conseguiram convencer ela a não pular. Mas se ela fizesse, né, não ia sair notícia de nada, sabe? Porque o governo não deixa, assim, ó, o pessoal não precisa ficar sabendo desse tipo de coisa. Né? E realmente não precisa, não tem necessidade. Nossa, quantos ataques a facas aconteceram? Para que você precisa saber disso? A polícia precisa saber, o governo precisa saber. A população precisa? Não. Mas você não acha que é algo que deve ser discutido, assim, dentro pelo menos da polícia, por setores de segurança? Sim, com certeza né? Como nós vamos lidar com uma pessoa com a faca surtada? Sei lá, aqui no Brasil... Tava vendo que teve um cara no sul de São Paulo que ele surtou e matou 14 pessoas num dia. Ele saiu matando gente na rua. Inclusive matou 2 policiais. Se um cara surta aí dentro da China aí, ele pode fazer isso? Apesar que aí as pessoas não têm acesso à arma de fogo, né? Mas não tem acesso à arma de fogo aí, né? Não tem. Não tem. Mas acontece, eu sempre falo, a gente está falando de 1,4 bilhão de pessoas. Teve uma pesquisa de Harvard aqui na China sobre satisfação com o governo. 4% falou que não estava satisfeita com o governo. 4% da China dá o quê? 50 milhões de pessoas, sabe? Então, vai ter. O que tu pensar, vai ter. Então, vai ter gente aí que surta. Vai. Na cidade que eu morava, lá perto de Xangai, teve um cara que surtou, eu não me lembro agora o que aconteceu. Ele matou a esposa, filho, sogra com martelada. Aqui em Zhongshan, 2 anos atrás, um cara estava se separando da esposa e ele ia ter que dividir metade com ela, que é o justo.
ele não queria, porque ele tinha feito muito dinheiro na empresa e tal, ele não queria fazer, ele achou que era errado, encheu a cara, pegou uma SUV e voou com a SUV em cima de um grupo de pessoas que estava ali à noite, caminhando na beira do rio, matou umas 15, 20 pessoas, atropelou umas 60. O cara foi condenado à morte em 3 meses. Então, tem, sabe, esse tipo de coisa. Acontece, a gente é 1,4 bilhão de pessoas, cara. Infelizmente acontece. E outra, aqui na China, saúde mental é um tabu. É muito tabu. Então é pior ainda, né? Você tem mais uma camada para piorar. O sistema de saúde não tá preparado para Não, as pessoas depressão. As pessoas não conversam, né? Eu tenho a minha sócia, ela dava aula em escola internacional e várias crianças ali que claramente precisavam de apoio de alguma forma, e os pais não, minha criança tá tudo bem com ela. Porque eles não querem admitir que a criança de repente tem alguma necessidade especial que precisa ser tratada, às vezes com medicação e tal. Não. Então é um tabu ainda, né? Ô Felipe, eu acho que a pressão, principalmente na criança aí, é muito maior do que aqui, por exemplo. Eu já ouvi falar que, sim, por exemplo, uma nota 9 para uma criança aí, visto pelos pais, é uma nota ruim. Se existe o 10, por que você tirou 9? É tipo uma cobrança bem forte mesmo, né, da perfeição. A minha professora de chinês disse que os pais competem entre eles para ver, não é nem as crianças, ela falou, não são nem as crianças, são os pais que competem para ver qual a criança que tira a nota mais alta. Existe uma pressão muito grande porque a China não tem vaga de universidade para todo mundo e é o vestibular mais concorrido do mundo. Então, existe uma pressão muito grande para poder tirar nota boa e entrar para as universidades que são as mais tops, né? Então, infelizmente, é assim. Quando eu trabalhava na fábrica de máquina de lavar roupa, um dos gerentes, ele falou assim, por mim, a minha filha tirando a nota que ela quiser, ela se divertindo, tocando piano, tá tranquilo. A esposa não. A esposa já estava preparando a menina para o vestibular. A menina só tinha 12 anos, o vestibular é quando ela fizer 17. Caralho. Mas também parte do projeto. É a cultura deles, né? Não dá pra ser diferente. Tipo assim, eles não vão deixar o ano que vem vestibular, você vai estudar esse ano? Não. Você vai Na Coreia estudar... é assim. No Japão é assim. Sabe? É assim, cara. É uma pressão muito grande. E aí, existe um movimento na China do pessoal que vai pra faculdade, sai da faculdade e quer trabalhar em trampo braçal, pra não ter que ficar pensando. Porque não aguenta mais pensar. O cérebro já não aguenta mais. Aí vai trabalhar de caixa do Starbucks, sei lá. Eu não tô dizendo que é um serviço leve, mas é só para não ter que ficar ali pensando, maquinando coisa o tempo todo, sabe? Vai trabalhar na roça, que tem isso também, tem um movimento de gente voltando pra roça, porque não aguenta mais cidade grande, essa pressão toda. Assim, eu entendo essa parte, viu? Quem vem é igual a piscina, quando tá frio, sabe? Quem tá dentro chama os outros pra vir, quem tá de fora quer entrar, né? Esse lance da roça é isso, quem tá trabalhando na roça, o serviço é braçal, não acaba nunca, desgastante. Mas depois de um tempo que você tá trabalhando com o cérebro, que você vê que você dorme, que você não descansou, que o estresse é crescente, que tem um preço altíssimo ali, você fala, mano, o braço descansa com o sono, né? O cérebro não. Então, chega um nível de realmente de, sei lá, de esgotamento muito grande, né? De quem trabalha com a parte. Que o cérebro é onde mais consome energia, porra. O campo tem outros benefícios pra saúde também, né? Tem, claro que querendo ou não, tá fazendo atividade física ali. O ar é muito mais puro. Tá pegando o sol, né? Acordando na hora cedo, porque não adianta você não trabalha no campo e acorda meio-dia. Você tem que acordar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã e dormir mais cedo, né? Então, assim, o campo te força a ter bons hábitos, né? Cara, é exaustivo, mas você tem bons hábitos e protege a sua mente, cara. Você não tem preocupação porque a comida tá lá. Você tá plantando a comida, você troca o negócio. Seus hormônios tá tudo em dia, filho. Exato. Você tá andando no meio do mato ali, quebrando uma tora, capinando um quintal. O couro crossfit, tá grosso, né? Bicho. É o crossfit. Você virou uma máquina. Você sabe que... Eu não sei se isso funciona para estrangeiro, né? Mas se o chinês comprar uma casa na roça, ele ganha um pedaço de terra. E se ele não usar, ele perde esse pedaço de terra. Ele tem que usar. Ele pode arrendar, ele pode fornecer isso aí para alguma cooperativa. Ele não pode deixar aquele pedaço de terra parado lá, fazendo nada terreno baldio. Não pode. Tem que ser feito alguma coisa. E aí não tem latifúndio, né? Também não tem latifúndio. Então, e falando da terra aí, a galera que produz aí, por exemplo, e a gente estava falando, tem uma parte da China que é muito produtiva, que você me falou, não sei se são a costa, a orla, alguma coisa assim, mas tem uma grande parte da China que não é, como se tivessem 2 partes aí, não é, de desenvolvimento, e uma não, uma que é deserto, por exemplo. A China é muito grande, né? Em termos de quilômetros quadrados, a China é maior que o Brasil. E no meio da China tem um deserto enorme por conta do Planalto Tibetano. A gente tem ali o Everest. O Everest é na China, é no Nepal e na China.
fica lá na parte do Tibete, né? E aquilo ali impede nuvem de chegar lá. Então, não chega nuvem no meio da China, não chove, tem um deserto gigante. Ali mora pouquíssimas pessoas. Tem sempre gente que mora, mas é muito subdesenvolvido nesse sentido, né? Tem gente lá no noroeste da China, que aí já é divisa com o Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão, tem bastante gente lá, porque a China começou a desenvolver bastante aquela região, mas no meio realmente não tem nada. O que a China vem fazendo ali no meio é criar peixe. A China está criando peixe e camarão no meio do deserto. No meio do deserto, Felipe? No meio do deserto. Peixe e camarão. E aí, porque a China tem vários, não é um deserto só, né? São vários desertos. Eu digo um deserto gigante, mas a China tem vários projetos para combater desertificação e tem os projetos acidentais, né? Por exemplo, eles construíram placa de energia solar no meio de um dos desertos ali. E por conta da diferença de temperatura muito grande do deserto, da noite para o dia, começou a condensar água embaixo das placas de energia solar e começou a pingar como se fosse chuva na terra, né? E aí a placa também faz uma sombra e mantém a temperatura um pouco menor. Começou a crescer grama, começou a crescer mato ali embaixo das placas de energia solar. E virou um problema, porque os caras tinham que cortar, né? Aí o que eles fizeram? Eles colocaram um monte de cabra e ovelha. E agora eles estão criando cabra e ovelha nessa grama que cresceu acidentalmente. E tipo, tá virando uma flora ali, uma fauna nova. Sim. Caralho, mano. Isso é só na China mesmo. Quando eu era jovem, tinha um programa de televisão, acho que era TV Colosso. E aí tinha sempre um cara que era um cachorrinho que era meio louco, falava assim, isso aconteceu na Nova Zelândia. Você lembra disso? Sim, dessa época. Sim. É tipo a China hoje, velho. Tudo que você vê, mas assim, só acontece na China. Não, solução simples para umas coisas que... E assim, isso tem muito a mão do partido, né? É a mão do partido, cara. Teve uma história que viralizou agora de uma senhora que nos anos 80, ela pediu dinheiro para começar a plantar árvore para combater a desertificação onde ela morava. E aí teve um americano, na época, que mandou $5.000. Pô, nos anos 80, nos 90, $5.000 era muito dinheiro, né? Sim. E esse americano falou, isso nunca vai funcionar. Tem lá, né? Eu vou te mandar o dinheiro, mas eu acho que nunca vai funcionar. E funcionou. Ela fez um vídeo, o vídeo que viralizou foi ela mostrando, né, a floresta que ela plantou com todas as doações, e aí acharam um cara nos Estados Unidos, porque ele era professor aqui na época. O governo trouxe ele para cá para ele visitar a floresta que ele ajudou a plantar. Isso aí, no fim, foi tudo projeto do Partido Comunista da China, né? Esses projetos de reflorestamento, de criar peixe e camarão no deserto, de colocar placa de energia solar pelo país todo, isso é do partido, isso não é iniciativa privada, por exemplo. Sim, mas é meio louco, Felipe, por quê? Cara, porque a China, eu acho que ela chegou no ponto máximo, né, de crescimento, de condição financeira, que propicia algumas maluquices, porque quando você fala assim, porra, eu vou fazer um investimento de camarão, não vai ser no meio do deserto, cara, sabe? Você vai procurar uma solução mais simples e mais barata. Eles não, eles querem talvez a melhor solução, que seria com essa criação, com esse direcionamento ali para o deserto, gerar uma, sei lá, uma receita associada a um reflorestamento, associada a uma quantidade de água que vai evaporar e agora vai fazer chuva. Sabe, é uma solução completa de um problema, não é só sei lá, vamos criar camarão. Sim. O camarão talvez esse projeto lá naquela região seja para alimentar as pessoas daquela região, porque eu moro aqui perto, 2 horas do mar. Então, aqui tem muito fruto do mar. Então, aqui não precisaria, né? Por exemplo, mais projeto de camarão, porque aqui já deve ter bastante. Então, talvez esse projeto lá é porque o pessoal daquela região não tem acesso a frutos do mar. Então, talvez seja por isso, né? Para aquelas pessoas que moram lá longe, e realmente é bem longe daqui de onde eu moro, tem acesso a esse tipo de alimentação. Porque a China tem vários... Vocês passaram frio no norte da China, né? E mais para o norte é mais frio ainda. Faz menos 30. Então, não tem cultivo no inverno. Não tem. Você não planta nada nesse frio, né? Tem estufas, mas não dá conta. Então, muito do que a China produz de comida é no sul. E na província de Yunnan, que eles chamam de sempre primavera, porque lá não faz muito calor e não faz muito frio. Então, a China tem programas de plantar muito aqui nessa região do sul e no meio do país e transportar para lá. Porque isso é tudo do governo. Tipo, o Fantástico mostrou isso, né? Sim. Caminhão que transporta comida não paga pedágio. Não paga pedágio. E aí, em volta das cidades grandes, tem todo um sistema de plantar vegetais, legumes, frutas para poder alimentar as pessoas. E aí o prefeito da cidade é responsável para manter o preço, um preço num nível que as pessoas consigam pagar. Não é simplesmente preço de mercado.
As estufas Isso todas tudo é- monitoradas também, né, cara? As pessoas terem comida na China é uma das maiores prioridades do partido desde que o partido tomou o poder. Assim, essa é a nossa prioridade principal. As pessoas têm que ter comida, sabe? Porque a China passou por N processos de fome, né? Muita gente fala da fome do grande salto adiante, mas tem N outras fomes que foram causadas por colonização, por capitalismo, antes disso, né? Então, é uma parada muito forte na mentalidade dos chineses, do governo, de a gente tem que ter comida para todo mundo. Porque sem comida você não consegue fazer nada, você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, não consegue criar nada. Então, E os tem que ter comida. caras querem comer fresco também, né, Felipe? Sim, sim. Eles comem muito legume e vegetal fresco, fruta fresca. E os animais também, né? Tipo, os caras não querem comprar peixe morto ali, né? Os caras querem comprar o peixe vivo. Congelado, né? Pra estar o mais fresco possível na mesa Sim. deles, né, cara? E assim, com E vários frutos do mar também. E ontem foi o 1º de julho, né? Foi de uma data dupla, que um é 105 anos do Partido Comunista da China e outra é 29 anos da devolução de Hong Kong para a China. E aí foi uma comemoração grande aí na China. Não. Teve alguns eventos, né? Mas o povo mesmo não tem. Vocês viram aqui, né? Não tem a foice e o martelo espalhado, não tem imagem do Mao Zedong para tudo que é lado, do Xi Jinping, não tem essa, né? É muito mais sutil, né? Então não teve assim celebrações, tal. Como teve nos 70 anos da China, teve celebração grande. Nos 100 anos do partido teve, mas dessa vez O que você achou desses episódios que o Fantástico transmitiu? Agora que tem eles têm um jornalista aqui, né? 2, na verdade. Eles estão mais próximos da Globo. A impressão que eu tenho é que hoje eles são muito mais honestos. Existe ali críticas, mas é muito mais próximo do que eu faço, por exemplo. Né, que não é simplesmente falar mal, que existe uma diferença entre criticar e falar mal, né? Xingar e criticar. Tem uma diferença bem grande. Então eu vejo que hoje eles estão mais nesse sentido de, olha, tem coisas positivas, mas também tem coisas negativas aqui, né? Então eu acho que O tá Brasil bem foi melhor. um tapa na cara esses episódios aí, né? Muita gente que criticou, começou a falar que caiu o Pix chinês pra Globo transmitir isso daí. Principalmente o primeiro episódio ali, que é de infraestrutura, né? Como a China constrói rápido e num preço 10 vezes inferior ao que é gasto nos Estados Unidos. Isso aí o pessoal não digeriu muito bem, não. Eu estava com um cliente aqui, visitando uma feira, visitando fornecedores, e a gente estava falando justamente disso, porque a gente viajou de trem-bala para várias cidades, né? Aí ele falou, por que no Brasil não dá os trem-bala para iniciativa privada? Porque a iniciativa privada não vai fazer, o trem-bala não dá lucro. Na China não dá lucro, o governo subsidia. Tanto não dá lucro que os Estados Unidos não tem trem-bala. Por quê? Não dá lucro, cara. Simples assim. Então, se não for o governo por trás, incentivando e metendo dinheiro nesses projetos, na tecnologia, nas universidades, não sai, cara. Não adianta. E aí, ele não dá lucro na empresa, no trem-bala ali, ele não dá lucro. Mas no total do país, ele gera receita. Sim, claro, né? Porque as pessoas agora podem viajar, fazer negócio mais fácil, né, mais rápido. Tem isso várias, é igual, né? É igual supermercado que vende o arroz com prejuízo. Deixa eu ter prejuízo aqui no arroz, mas eu vou trazer gente aqui pra dentro do supermercado que vai comprar chocolate, bolacha, né? Então sim. O governo tem prejuízo ali no trem-bala, mas compensa em outros setores, velho. E aí, com relação ao teu comentário, porque eles fizeram esse episódio e o pessoal falou, caiu o Xi Jinping e tal, é por isso que eu vou lançar um livro, cara, porque é o seguinte, existe um processo de propaganda contra a China de 200 anos. Então, quando a gente fala algo que as pessoas percebem como positivo, automaticamente na cabeça delas é propaganda. E às vezes é só a realidade, só que as pessoas estão condicionadas a esperarem coisas negativas da China. Então, quando você chega e fala, não, mas isso aqui é assim, isso aqui é assado e tal. Não, mas é óbvio que vocês ganharam dinheiro do governo para falar. Não, mas eu vi isso com os meus olhos. É porque a pessoa já espera algo ruim, algo negativo. Mas você não acha que em algum momento a ideologia toma tanto conta de você que acaba deixando você um pouco enviesado? Você está falando do meu caso? Você, é. Claro. Todo mundo tem viés, né? Todo mundo tem viés, todo mundo tem uma ideologia. Normal. A pessoa vai tender a ver coisas mais positivas ou coisas mais negativas. De repente, olhar para a mesma situação e não ver tão negativo como uma outra pessoa. Isso é normal, né? Pode acontecer, claro. Legal você falar isso. Normal. Quer ler o superchat? Lê aí, manda aí, vamos jogar a galera aqui junto com a gente. Pô. Pode ser, Felipe? Vamos ler o claro. superchat? O José Figueira, que é membro aqui do canal,
Mandou Ô, aqui Zé que Figueira, esse é ponta firme, hein? esse é ponta firme. Falou que a maioria dos colegas, aliás, vieram de outras cidades. Um deles era de área natural. Não teve televisão até ter 7 anos de idade. E tava lá em Suzhou. Na verdade, ele falou isso Suzhou. aqui porque antes ele mandou outro. Minha colega conta que o namorado faz negócios com clientes e é comum ter garota de programas em bares. É. E é cultural ir com o cliente beber. Aí é o sutil. Teve um conhecido também que falou que faz negócio aí na China, que tipo assim, depois que termina os negócios, é comum, sei lá, ter um after, sobe pra uma boate, alguma coisa assim, e aí você até lá tem algumas garotas, se você quiser Então, tipo, assim, nos divertir karaokê, divertir um pouco aqui- mais é possível, mas não é que você vai lá e sai na rua, elas estão lá, é meio que combinado já. aqui tem muito karaokê. E no karaokê, você pode ir lá, beber, fumar e cantar de boa. E aí tem alguns karaokê que você pode pagar pra uma menina vir ali e ela ficar te incentivando. Você não pode encostar nela, Ah, ela só fica ali te incentivando, no fim, na verdade, ela tá te incentivando a beber mais e a consumir mais. Né? E aí tem alguns outros karaokês que aí vai ter, né, outro tipo de serviço que é só pagar, né? Mas assim, não é diferente, né, cara? O Japão é igual. no final tudo se resume a uma boa cantada. Ou dinheiro, né? Ou dinheiro. Você já foi nesses Cantou karaokês bem, aí, Felipe? cantou bem, a moça vai com você mais longe. Eu já fui em karaokê, mas eu não gosto muito, porque o pessoal fuma dentro, cara. Eles fumam demais. O cigarro chinês é muito fedido. Né? Por isso que eu não Todo eu não cigarro é curto, muito cara. fedido, velho, não tem dessa não. Então não é uma parada que eu curto muito, não. Já fui em Felipe. karaokê, mas não, assim. É real essa parada do transplante de órgãos aí na China? Que você consegue fazer um transplante em 7 dias. Você quer um coração, os caras têm a empresa de tráfico humano e já arranca um órgão ali e faz o transplante. Então, na China, existia uma seita chamada Falun Gong. O cara que é o líder dessa Falun Gong. seita, ele diz que tem poderes, ele voa, ele tem telecinese, ele lê mentes e tal. E hoje ele mora nos Estados Unidos e ele é ligado à extrema-direita dos Estados Unidos, ele apoia o Trump e eles estão espalhados pelo mundo todo. Eles têm muito dinheiro. E eles foram expulsos da China quando eles começaram a crescer muito com essas maluquices. Quando era só exercício e meditação, tava tudo certo. Quando começou essas maluquices e os caras tentar, de repente, criar uma seita, o governo proibiu. Eles foram embora da China porque o cara entendeu que ele podia ganhar muito dinheiro com isso. E aí começou essa história de que essas pessoas que seguem a Falun Gong são presas porque elas seguem a Falun Gong e que o governo tira o órgão dessas pessoas. Prova não tem nenhuma, né? Não tem prova disso. Mas é daí, mais ou menos daí que vem, né? E também, porque a pessoa já vai ser condenada à morte, aí vamos agendar a morte dessa pessoa para tal dia, porque tem um cara que vem da Austrália e o cara precisa de um coração, sabe? Tem um monte de informação assim, mas prova factual mesmo daqui da China não tem, né? Eu não tô dizendo que isso nunca aconteceu. Eu tô dizendo que não tem prova de que isso aconteceu. Pode ter acontecido? Pode. Agora, de que realmente exista, cara, se o cara que faz um vídeo desse consegue provar, o cara fica rico. Tenta reeducar os Falun Gong, igual ele fez Sim. com o povo uigur. Sim. Se pegar os Falun Gong, vai pra... Não, provavelmente nem dá reeducação. nada, cara. Provavelmente nem dá nada. Nem esses campos de reeducação na China tem mais, lá dos uigures não tem mais, fecharam tudo já. Fecharam todos? Sabe onde é que tinha? Na França. Tinha campo de reeducação para muçulmano na França. Você nunca viu ninguém falar nada disso, né? Nossa, que absurdo, campo de reeducação na França. Não tem, né? Eu não sou contrário a não ter um campo de reeducação. Acho que tem que ter. Mas Se o cara é terrorista ali, tá programando algum extremista, atentado, né? Você tem que pôr o cara ali, deixa eu reeducar esse cara aí. É necessário. O ponto é o seguinte, na China, meu Deus, que absurdo. Na França, não, tá tudo certo. Né? Mas e essa Dois questão pesos, dois medidas, né? do povo uigur não poder fazer DNA? Que é isso? Não sei, nunca ouvi falar disso aí, cara. Não poder fazer DNA? Como assim? História, os caras não podem fazer DNA, o governo quer esconder essas pessoas. Aqui Ontem eu fui num... Eles são muito famosos por churrasquinho. Eles fazem churrasquinho, e aqui na China não é churrasco como é do Brasil, com espeto grande, eles fazem uns espetinhos pequenininhos. E aí é carneiro, carne, vegetais, berinjela, cogumelo. Eu fui ontem num restaurante de uigur aqui perto de casa. Como que o governo esconde, cara? Eles estão espalhados pelo país todo, a população deles só cresce. Só que, por algum motivo, os Estados Unidos não se preocupam com o muçulmano em lugar nenhum do mundo, mas eles se preocupam com os uigures. Esses são extremamente importantes para os Estados Unidos. Esses são especiais. Assim, eu não sei porquê, né? Mas esses os Estados Unidos se preocupam.
Por que eles não se preocupam com os muçulmanos mortos na faixa de Gaza, no Líbano, mas se preocupa com o uigur? Que não tem prova de que os caras estão sofrendo alguma coisa, assim, sabe? Porque tá na China, né? Porque existe uma propaganda gigantesca, né? Contra essa situação dos uigures há muito tempo. Tem mais de 10 mil uigures na Síria. Eles estavam lutando na guerra civil da Síria. Porque são extremistas. Quando acabou a guerra civil, o grupo lá que liderava os uigures falou: a gente vai voltar para a China para acabar com o Partido Comunista Chinês e libertar o povo. Então a China vai deixar acontecer? Não vai, né? E sempre tem mão dos Estados Unidos. Sempre tem. E você acredita que o governo chinês, de alguma forma, ele monitora esse povo uigur, assim, mais de perto? Todo mundo provavelmente não, mas com certeza eles monitoram quem eles acham que pode ser algum problema por conta do extremismo. Por quê? Porque o movimento, eu acho que a gente já falou disso aqui da outra vez, né? Mas é bom sempre lembrar. Nos anos 80, o Afeganistão teve ali a guerra com a União Soviética, né? O Afeganistão foi invadido. Os Estados Unidos ajudaram o Afeganistão contra a União Soviética. E tinha um rapaz lá nessa época que era de uma família árabe muito rica. O nome dele, não sei se vocês sabem, era Osama Bin Laden. Ele estava lá no Afeganistão. E esse rapaz, Osama Bin Laden, assim como outros, foi treinado pela CIA, ganhou mais dinheiro dos Estados Unidos, e eles foram se radicalizando cada vez mais, né? Cada vez mais extremistas. Nessa mesma época, a China se abre para o mundo nos anos 80. Os muçulmanos uigures começam a ter contato com esses extremistas, começam a ser treinados por esses extremistas no Afeganistão, porque faz fronteira, é literalmente atravessar a pé. Hoje em dia não é tão simples, mas naquela época era só atravessar. Começa a ter um contato muito maior, e voltam para cá e começam a fazer ataque terrorista aqui. Teve um ataque terrorista, acho que foi 2011, 2009, 2012, que matou mais de 100 pessoas. Na cidade de Kunming, na província de Yunnan, essa que eu mencionei, tirando Pequim, eu nunca vi tanta polícia. Por quê? Porque lá teve um ataque no metrô que matou dezenas de pessoas. Aqui na província que eu moro, teve ataque. Durante as Olimpíadas, eles ameaçaram derrubar um avião. Aí a China, principalmente o Xi Jinping, eles falaram: não vamos deixar isso acontecer. Não vamos deixar. E aí, pode ter tido excessos? Pode. Claro que pode. Claro que pode. Mas, em vez da China sair bombardeando o Afeganistão, invadindo o país, a China falou o seguinte: olha, a gente tem um problema, esse povo é o nosso povo, é o povo chinês, mas a gente tem que resolver esse problema. Vamos começar a controlar isso aí, reeducar as pessoas. Então, essas pessoas que estão envolvidas nesse tipo de coisa, extremismo religioso, com certeza o governo está em cima. Isso é certeza, cara. Para justamente evitar que tenha ataque terrorista de novo. Porque teve, é só procurar no YouTube. Eu tenho um vídeo antigo, até tenho que renovar esse vídeo, de 2021, justamente falando dessa história. E tem cenas no YouTube, é fácil achar. Atentados terroristas na China que os uigures causaram. Por quê? Extremismo religioso. Como que foi feita essa reeducação? Qual que era a proposta do governo ali de reeducar essas pessoas? Era educar na questão de línguas, porque, por exemplo, essas minorias, muitas deles às vezes não falam nem chinês. Então, aprender chinês, aprender a história do país, aprender por que aquilo ali era errado, né? Olha, sim, tem a sua religião, mas, né, tem um limite, né, do que você pode fazer por conta da sua religião, você não pode sair matando gente por conta da sua religião, sabe? Mais nesse tipo de coisa. Dar profissão para as pessoas, tinha isso também, eles aprendiam profissões nesses centros de educação. Boa. Ó, a Lilian, 2859, comentou: meu pai é bolsonarista roxo. Me envia vídeos de moradores de rua e favelas na China. Fiquei pensando, qual é a veracidade? Eu não sei, porque eu não sei de que vídeo que ela tá falando, né? De repente não é nem da China, né? Não dá pra saber. É verdade. E o Lucas Filardi, tem incentivo para que se use produtos da China dentro da China? Sim. Tipo celular da marca chinesa? Não só existe incentivo, como existe um movimento agora nacionalista de comprar marcas chinesas. Das pessoas começarem a consumir mais marcas chinesas, um sentimento chinês. Tem cada vez mais marca de roupa escrito China atrás, a bandeirinha da China. É normal isso, tem que estar crescendo. E não sei até onde que isso vai, porque às vezes isso pega um caminho errado também, né? Mas tem um incentivo de, vamos ajudar o governo, vamos ajudar o nosso povo, na verdade, vamos ajudar o nosso país. Tem bastante esse sentimento. Aquele moletom da Adidas, estilo chinês também, bombou, né? Todo mundo então, quer usar isso aí. Mas aquele lá tinha um problema, né? Os chineses mesmo, eles não curtiram muito. Não? Porque aquilo ali era uma roupa da dinastia Qin, que é a última dinastia da China, que eram invasores, né? Eles eram manchus, eles não eram chineses Han. Eles eram um povo mais pro norte da China, mais lá próximo da Coreia do Norte. Eles invadem, tomam a China da dinastia Ming, que era a última dinastia chinesa mesmo. Então tem muito chinês que olha para aquilo e fala: essas roupas aí eram dos manchus, não era chinês, entre aspas, né? Tem esse tipo de sentimento. Não pegou. E a gente viu também que na China tem uma marca que concorre com a Nike, né?
Sim, o tem mais de mesmo- uma. Mais de uma. É duas? E o design é muito, muito parecido, assim, mas que É. hoje o chinês nem quer usar Nike. O desejo dele são nessas marcas, né? É a Anta, a Linin, Isso. a 361 graus, tem X-Step, tem umas 3, 4 marcas aqui grande, né? E aí tem a Bozideng, que é concorrente da North Face, por exemplo. Tem bastante marca chinesa boa já, muito boa. Por quê? Porque acontece a mesma coisa que aconteceu com o carro elétrico. Essas marcas vieram para cá e produziram aqui. Desenvolveram os fornecedores aqui. Aí, pô, eu aprendi a fazer tênis da Nike. Bom, eu posso criar minha própria marca, né? Eu sei como é que faz. E eu consigo fazer mais barato e consigo vender mais barato. Ah, eu produzo para North Face. Pô, beleza, eu aprendi como é que faz. E foi o que aconteceu com o carro elétrico. A Tesla veio aqui, ensinou os fornecedores. Pô, beleza, agora a gente sabe como é que faz carro elétrico. Vamos fazer o nosso carro elétrico. É a mesma coisa, cara. Celular, televisão, tudo. Teve ali a transferência de tecnologia, mas, pô, roupa, não tem tanta tecnologia assim, né? É só achar os fornecedores certos de alguns tecidos que são mais específicos e o resto é só fazer. Tem a Starbucks também, né? Que tem uma concorrente É o Luckin grande. Coffee, né? O Luckin Luckin Coffee vai quebrar o Starbucks. Sério? Eu acho que vai. Tá nesse ponto. Eu acho Dentro que da China? Ou você acha que Fora. no mundo, assim? É mesmo? Fora. Eles abriram loja nos Estados Unidos e é quase metade do preço. Não. O Starbucks, porque o Starbucks ele também vende a questão do status, né? O Starbucks ele vende não só o status, mas ele cresceu muito na ideia do você ir lá e trabalhar no Starbucks, sabe? Fica lá ocupando espaço e tal. E o Luckin Coffee, a maioria das lojas são muito pequenas. As lojas dos Estados Unidos, inclusive, só aceita pedido online. Então, pô, é muito mais barato. Eles não precisam ter uma loja grande. Uhum. E Tem pro cara que tá alguma que consumindo concorre café, com- tanto faz. Tem alguma que concorre com o Mac aí dentro? Ou o Mac é superior? Não, acho que de sanduíche, assim, acho que é mais o McDonald's mesmo. Tem, É. a China é o país que tem mais KFC do mundo, tem bastante McDonald's. E aí é interessante Mas não tem porque é o nenhuma seguinte, produção de burger chinês aí, não. Fala assim, o que é o sanduíche Olha, da China? Quem que é o fodão aí, sei lá? dessas é. marcas, assim, Não tem é o ainda, McDonald's, não. cara. É o não, Mac, não né? tem. Realmente. Não O tem. Mac, ele fez um padrão chinês aí, né, cara? Tem Eu aqui vi isso aí. um hambúrguer Tipo assim, pimentado no Mac da hambúrguer China. pimentado. que você não depende, acha em né? Eles lugar estão nenhum. migrando, tipo assim, pra peixe lá na China. Eu vi isso aí, Sim, o cara sim. falando. Migrando pra peixe, pra um monte de coisa que é o paladar deles lá, sabe? É Dá pra diferente do resto do trocar. mundo. Dá pra trocar batata frita por milho, Ah. milho verde, né? Vem um potinho com milho. Mas esse apimentado aqui já não é na minha região, porque na minha região não tem comida apimentada. Então deve ser um local da China lá, tipo o centro da China, ou tá, norte. tá. Aqui não Foi. deve ser. Cara, eu Lá comi pra uns dois Xi'an ali. Mac e pimenta Pimentado foda, com velho. força, né, cara? Mexicano por isso. Mas é algo que as pessoas têm que ver também, né, cara? A gente tá falando de um mercado de 1,4 bi de pessoas, né, cara? Sim. Se a marca hoje é uma multinacional e ela não tá na China, meu irmão, ela tá fora. É um dos maiores mercados consumidores do mundo, assim, né, cara? Tem muita gente querendo abrir marca de café aqui, porque o chinês está tomando café cada vez mais. Tem muito brasileiro vindo para cá tentando abrir marca de café para cá. E com poder de compra também, né, Felipe? Sim. A gente comentou isso, assim, de ver lojas com fila, né? Agora, eu acho louco que o pessoal vê e fala, ó o capitalismo, deu certo. Porque aí entra aquela ideia do tem mercado e capitalismo, né? Sendo que o mercado em si é muito mais antigo que o capitalismo, né? O Jesus destruiu o mercado que tinha na frente do templo. E não era capitalismo, era só o mercado, era só os caras vendendo coisa ali na frente do templo. E aí se vende essa ideia justamente porque aí tem a questão do fantasma do comunismo, a propaganda anticomunista, né? Então é normal, né, cara? O José Figueira falou que ainda ontem estava lidando com o fantasma do RuCool. Vocês podem lembrar o fantasma e comparar a realidade com o atendimento do SUS atrelado ao endereço? A gente comentou ali, né? Hoje já não tem mais tanto esse problema de você não vai ser atendido aqui porque você não tem o RuCool. E mesmo assim, o cara não for atendido, se ele fizer um vídeo e postar na internet, o hospital, sei lá, o presidente do hospital vai demitido, sabe? Deixei de ser atendido e quase morri. O gerente do hospital vai demitido. O governo vai para cima, porque não pode deixar de atender alguém. Então, hoje já é muito mais relaxado, isso pode ir para onde você quiser. Eu já contei essa história também. Um dos caras, dos gerentes que trabalhava comigo, ele é de Chongqing. Ele precisou tratar um câncer no nariz, o RuCool dele é da cidade onde a gente morava. Ele tratou aqui em Guangzhou, sem problema nenhum. As pessoas que criticam o RuCool aqui no Brasil, elas esquecem a importância também do planejamento, né? Eu entendo que, tipo, a China tomou um tamanho hoje
que ela consegue absorver essas exceções. Mas é importante você saber quantas pessoas tem na sua cidade, qual que é a necessidade de escolas, de hospital, para não ficar pessoas sem leito, para não ficar pessoas sem vaga na escola, né, não faltar creche. Então você precisa ter um planejamento. Você precisa saber quantas pessoas estão habitando na sua cidade, né? É necessário você fazer o censo, né? Fazer essa parada que não faz no Brasil. Acho que tem mais de 5 anos você não consegue mensurar o tamanho das cidades real. Pois é. É que a gente volta no que a gente comentou mais cedo, que a rede social, ela favorece muito esses vídeos curtos. Então, é muito mais fácil você falar alguma coisa rapidinho ali, que não sei o que, a pessoa não pode alugar casa, não pode atender não sei o que. E as redes sociais, elas favorecem muito o ódio, né? É por isso que a gente tem esse rapaz aí, que ganhou 700 mil inscritos em 2 meses. Porque os vídeos dele são só disso. Tem um vídeo dele que tem 12 milhões de views, que é o Brasil, a China tá comprando o Brasil. Aí você vai ver, a China é o 6º ou 7º credor do Brasil. Em 6º ou 7º lugar. Tá atrás da Holanda. O Brasil deve mais para a Holanda do que deve para a China. Entendeu? Só que o povo quer odiar alguma coisa. E aí, como tem essa questão da China, o comunismo, que controla tudo, cara, qualquer coisa é motivo, né? Porque a armadilha da dívida chinesa na África. 11% da dívida dos países africanos é da China, 70% é Estados Unidos e Europa. Você não vê eles falando, meu Deus, que absurdo a armadilha da dívida. Não vê, né? Você fala da China. Porque as redes, elas favorecem o ódio, cara. Sim. Eu tenho um amigo, engenheiro aqui, amigo nosso aqui, do Robertinho, do Pedrão, inclusive foi pra China com a gente, né? E ele trabalha numa mineradora. Ele me disse que essa mineradora lá, a China comprou, e a diferença é que a China paga melhor, sabe? Mas a China, ela vem comprando lugares estratégicos no Brasil, que elas sabem que são lugares promissores, né? E paga melhor. Diz ele que a diferença é essa. Uma mineradora na Europa queria comprar, uma mineradora nos Estados Unidos queria comprar, a China comprou. Por quê? Porque a China pagou mais. Pagou mais. Vamos voltar para o assunto ali do cara que teria chicoteado uma pessoa no trabalho, né? Foi um caso de um chinês. Tem literalmente, quantas empresas no Rio Grande do Sul que foram pegas com trabalho análogo à escravidão? Sabe? Isso acontece volta e meia. Teve empresa aí de roupa no Brasil que foi pega com trabalho análogo à escravidão. Volta e meia acontece. Teve cantor aí, sertanejo, que aconteceu a mesma coisa. Mas um chinês, não, aí meu Deus do céu, é a escravidão que tá voltando no Brasil. O vídeo do cara literalmente fala isso. Chineses escravizando brasileiros. Um caso. E teve aí, quantos casos a gente vê de gente que foi escravizada de verdade até hoje, né? Que, sabe? Porque as pessoas querem odiar alguma coisa e a rede social ela favorece isso, cara. E aí, quem que é o alvo? É a China. E eu não tô dizendo que a China é boazinha, que é tudo maravilhoso, que não tem problema. Mas a gente vive nessa dinâmica que as pessoas compartilham o ódio e a raiva, né? E aí elas veem aquilo e saem lá, olha que absurdo, o que os chineses estão fazendo. Pô, cara, tem um monte de brasileiro fazendo isso com brasileiro todo dia. O José Figueira mandou de superchat, inclusive é membro aqui do Três Irmãos. Se vocês puderem aí ajudar o nosso trabalho, virando membro do Três Irmãos, você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo. Ele comentou, fui lá a trabalho, empresa ocidental, das 9 às 18, 90 minutos de almoço, hora extra, que não tinha hora extra. Na cabeça deles, preferiam hora extra para ganhar mais grana rápido. Todos com um apartamento, 3 quartos e SUV com 23 anos. Cara, enquanto os Estados Unidos tem mais de 800 mil pessoas em situação de rua, 90% das famílias chinesas têm casa própria. E os outros moram de aluguel. Proporcionalmente, tem muito menos gente morando na rua na China do que nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. O Jorge Luiz mandou aqui também, é um prazer assistir o podcast com 2 páginas do YouTube com as quais mais aprendo. Três Irmãos e Felipe Durante. Obrigado. E o Leandro, SBT, mandou 27,90 e comentou, os uigures são considerados terroristas pela própria ONU Resolution 1822, no ano de 2008. Estrago que ninguém fala disso. É porque essas definições de ditador, terrorista, depende dos Estados Unidos. O presidente da Síria hoje, ele era um terrorista até o ano passado. Ele tinha a cabeça dele a prêmio por 10 milhões de dólares. Mas, como ele se tornou pró-Estados Unidos ali na Guerra Civil, ele agora é presidente da Síria recebido na Casa Branca. A Arábia Saudita é uma ditadura.
Mas o cara é chamado de príncipe, né? É a ditadura da família Saúde. Então, depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é que dizem, literalmente agora, o PCC e Comando Vermelho são grupos terroristas. Quem falou? Estados Unidos. E é isso aí. Se eles falarem que é. Se eles falarem que não é, não é. Pronto. Não, entendeu? Não faz diferença pro resto do mundo. É o que os Estados Unidos diz que é. Tenho medo disso. O PCC hoje é terrorista, de acordo com os Estados Unidos, né? Pois Espero é. que nenhum líder dele vire presidente do Brasil no futuro. Não, o problema não é nem Nossa esse. Senhora. Nessa É que- lógica. Nem brincando e nem na percepção que você tá É, trazendo, né? nessa Porque também é uma outra realidade, né? A chance disso acontecer é pequena, mas o problema é que quando entra as sanções dos Estados Unidos, essas sanções às vezes elas são secundárias, terciárias, aí vocês têm a empresa de vocês. Por algum motivo, vocês fizeram negócio com alguma empresa que é ligada ao PCC sem saber. Os Estados Unidos tanto faz, cara. Tanto faz. Vocês vão entrar no balaio da sanção e já era. Acabou Visa, acabou conta do Google, acabou tudo, YouTube, acabou canal, acabou tudo. E por quê? Porque eles falaram que, olha, esse grupo é terrorista, porque eles têm interesse nisso, né? E ninguém tá defendendo o Comando Vermelho e o PCC aqui. E não é o ponto. O ponto é que os Estados Unidos não faz isso pelo brasileiro. Eles não estão nem aí para brasileiro, cara. Eles fazem isso porque tem um interesse deles nisso. Que é a questão do Pix, que é a questão das terras raras, né? Não tem nada a ver com o Brasil. E ainda é um interesse muito particular dentro dos Estados Unidos, né? Não é um interesse de toda a população, é de uma elite norte-americana mesmo. Porque os Estados Unidos são uma oligarquia. O Estados Unidos Ryan são Coelho democracia. mandou aqui o último superchat. Esse controle é importante. Eu cresci em São Paulo, cresci em Paulo Afonso, na Bahia, e se uma pessoa quebrava uma perna, tinha que ir para Caju, porque era mais perto que Salvador. Causava um caos no hospital de outro estado. Foda. É, no Brasil também, né? Se tem ali a sua residência, você tem que ir no posto de saúde próximo da residência, não é? Pois é. Filipão. Tem pergunta do Oliver aí. Pode ser, Felipe? Tem. mais uma Claro, pergunta pode. aí. Olha Pode. só, o Do Oliver nosso tá aí, parceiro aqui do canal, que é o Oliver. Manda aí, Pedrão. Inclusive, galera... Boa. Vai lá. Felipe Durante, professor Oliver, especialista em carreiras policiais, sou professor de Direito, dono do Instituto Oliver, que é a maior escola preparatória de carreiras policiais do estado de Minas Gerais. Na sua visão, qual é hoje, no dia que se chama hoje, o melhor país do mundo para se viver? Cara, E eu agora, gosto... Felipe? Eu vivo na China, eu gosto bastante daqui. Uma das coisas pra gente que é brasileiro, e vocês viram isso, né? É a segurança, que, cara, é quase. É 11h30 aqui agora. Se eu resolver sair pra caminhar agora, eu zero medo. Mas eu gosto muito do Vietnã também. Muito do Vietnã. O Vietnã tem um povo muito legal, comida muito boa, é muito barato. E o pessoal é muito da hora lá, cara. Muito da hora. Eu gosto bastante. Assim, eu morei na França já, trabalho. Eu não moraria na Europa, mas nem nos Estados Unidos, por vários motivos, né? Eu já morei lá também, mas eu moraria na Ásia, aqui nessa parte aqui da Tailândia, Vietnã, China, Filipinas. A China é um lugar muito bom para morar, mas ainda tem esses problemas, né? E não é tão... Se a gente for pensar como estrangeiro, ela não é tão amigável ainda para estrangeiro com relação à documentação, algumas coisas são chatas de tirar, visto para morar aqui. Então tem umas coisinhas que são mais chatas, né? Mas ainda é um lugar muito bom para se viver. O meu outro plano é ir para o Vietnã, meu plano B. Ó, o Vietnã tá da hora. Bom, O Vietnã é legal, cara. é isso, né, Robertinho? É isso, o Felipe me decepciona no final. Você queria que ele falasse Brasil? Jurei que ele ia falar, o Brasil é o melhor lugar para se viver no mundo. A gente ainda vai resolver esses pepinos que o brasileiro sofre todo dia, essas abacaxis que você tem que carregar o dia todo. Cara. Né? Mas viver no Brasil é bom demais. É bom, Enfim, eu Mas concordo, é é bom, uma cara. opinião. A China tem mais estrutura, tem mais investimento em pessoas, o Vietnã claramente também. A parte da segurança, então, indiscutível, né? O maior problema do Brasil, hoje que o brasileiro mais reclama é a segurança, realmente está caótico. Então eu entendo a escolha, não acho que é errado, não. E tem Talvez se a pergunta fosse qual país você gostaria de viver, talvez ele falaria o Brasil. O Brasil. Sim, óbvio. Tem uma questão da segurança que eu vejo muita gente falar que é por causa de câmera, porque a China tem sei lá quantos milhões de câmeras e as pessoas não cometem crime por causa disso. E não é verdade, porque a criminalidade na China ela começa a cair nos anos 90 com um combate à pobreza, antes de ter câmera. Porque nos anos 90 não tinha câmera para tudo que é lado. Então, inclusive assassinato na China cai por conta do combate à pobreza. Né? Quem que imaginaria, né, que se as pessoas tiverem uma condição de vida boa, tiverem muitos direitos garantidos, elas não vão precisar, né, cometer crimes, né? É o que acontece na Europa, né? Acontecia na Europa. Só que
Aí os caras tentam inventar desculpa pra, né, dizer, não, são as câmeras, é o governo que controla tudo. Não, não é, né? A gente pegou um Uber na China que falou que na década de 90 ele andava dentro de uma gaiola no carro. Ele Eu vi colocava uma táxi. gaiola. Eu vi táxi assim em 2019. A primeira vez que eu vim pra cá, eu vi os táxis eram uma gaiola e isso não tinha acesso ao motorista. Que era o medo de assalto e tudo Sim. mais, né? Sim. E isso também é uma coisa que me deixa chateado, porque você vai falar sobre isso, as pessoas falam, mas a cultura do chinês é outra. Não é, cara. Tem toda uma filosofia. Lá na China, eles prendem e mata. A punição lá é muito maior. Se fizer isso lá é pena de morte. Mas ninguém fala de combater a pobreza, da comida, da casa, da cama, da água e roupa para as pessoas, né? Se prender resolvesse, Estados Unidos não tinha crime. Eles têm 1.600.000 pessoas presas. Eles têm mais presos do que a China. Eles têm mais presos do que a Índia. Então não resolve. Eles têm pena de morte e não resolve. Porque não é isso que resolve. Boa. Filipão, obrigado mais uma vez, viu? Cara, eu que agradeço. Eu que agradeço. Não estamos brigados, né? Não estamos brigados. Não. Foi bom você lembrar isso aí, porque eu vou deixar o recado mais uma vez. Em abril do ano que vem, o Três Irmãos vai pra China. A gente vai encontrar com o Felipe Durante lá. Vai eu, Robertinho, o Pedrão. Vamos levar Gustavo Machado, Jones Manuel, Comandante Robson Forinazo, Milo e Mila. E vamos ficar alguns dias lá na China. Você pode ir com a gente. Tem um QR Code na tela. É só escanear o QR Code. Você vai lá pro site da agência. Aproveita comprar antes, porque você consegue pagar em até mais vezes, né, Robertinho? É uma oportunidade para quem tá meio descabriado aí no financeiro, dividir. Aí dá pra você parcelar, enfim, ajustar dentro do seu orçamento, né? Meu orçamento é curto. Porra, deixa eu ajustar ele aqui que tem muito tempo, dá pra você. E vale a pena a viagem? Só quem vai é que sabe. Se você quer saber se cara. vale a pena, você tem que ir, meu irmão. Se você Tem não que for, vir, você tem nunca que vai saber. Mas vai na China, hein? Tanto é que a gente tá indo de novo, né? É. Foi tão Pode bom ser. a primeira que a gente tá indo de novo. Verdade. E a galera que foi tá querendo voltar, né? E dessa vez a gente vai tentar fazer IRL, viu, Felipe? Vamos tentar ficar ao vivo full time aí, viu? Da primeira vez a gente filmou bastante. Pode filmar no meio da Instagram, rua, andar na tudo, rua né? filmando, mostrando o que a gente Pode, tá né? fazendo. É verdade ali. Pode, né? Vocês Isso, fizeram ai, isso, ai, né? ai. Vocês filmaram bastante coisa, né? Dessa vez a gente Eu vai faço isso o ficar tempo todo. ao vivo. O tempo todo. E trocando ideia com a galera. Então se inscreve aí no canal. Vou deixar o canal do Felipe também de collab. Então se você quiser, não for inscrito do Felipe, já vai lá no canal dele também, se inscreve, comenta o que vocês acharam do episódio e até sábado. Sábado a gente tá com o João Senzi e Isso. domingo com o Skylab. Skylab. Sábado e domingo a gente tá aí, deixa o sininho ligado pra você não perder nenhuma informação. Valeu, galera. Valeu, Felipão.